Sejam todos bem-vindos ao nosso curso aqui da Escola Superior de Advocacia de São Paulo. É um enorme prazer tê-los aqui nessa manhã. Então, vejo que vocês são muito disciplinados ao iniciarem, né, essa jornada na sexta-feira, já com os estudos em dia. Então, eu tenho aqui uma equipe muito qualificada, uma equipe que acorda cedo e já começa os estudos. Então, sejam todos bem-vindos, todos saudados. Enorme prazer, agradeço imensamente à Escola Superior de Advocacia pelo convite em fazer parte aí do seu corpo de profissionais, o qual me honra e engrandece, sendo que é uma enorme instituição, uma instituição que, inclusive, eu já estudei também, então eu sei da qualidade tanto como aluno e também como docente. Então, eu agradeço imensamente essa oportunidade, tá bom? Nós estamos em um curso que trabalha a tecnologia, atualidades, questões voltadas para o direito coletivo individual do trabalho. E na primeira aula vocês tiveram uma enorme oportunidade, não sei se todos estavam presentes aqui, mas a ilustre professora Selma trouxe para vocês uma imersão no metaverso. E eu, como entusiasta das tecnologias, do direito digital, tenho acompanhado essas evoluções e sempre vejo as pessoas resistentes, né? Olha, veja bem, esse negócio de metaverso poderia ser resolvido com reuniões virtuais, né? Ou seja, as pessoas não entenderam ainda a dimensão que a tecnologia chegou. Então, é muito importante que nós somos da parte científica, né? Nós somos cientistas do direito, é claro, nós possamos estar atentos a essas transformações na medida em que nós sabemos. Não sei se vocês atuam há muitos anos, se vocês são formados há pouco tempo, eu imagino que seja uma turma bem díspare, né? São pessoas diferentes, mas acredito que vocês, em algum momento da faculdade, um professor deve ter comentado com vocês, né? Olha, o direito, ele acompanha a sociedade. Muitas vezes, uma regra, ela se antecipa a um fenômeno que pode acontecer. Em outras ocasiões, primeiro surge o fenômeno e depois o direito cria uma regulação para tanto, né? Uma regulamentação que seja. E hoje nós estamos diante de um cenário tecnológico e, logicamente, com a tecnologia, a velocidade com que essas transformações ocorrem é muito maior. E, naturalmente, o direito ele não consegue, nas suas áreas de aderência, antecipar essas transformações. Mas nós, como profissionais, devemos estar atentos não com a norma posta, mas com a transformação que ocorre. E assim sendo, né? Tanto para a sociedade quanto para os nossos clientes, os instrumentos necessários para que essa tecnologia tenha a fluidez necessária e, de fato, ela possa ser útil, respeitando, né? Por mais que não exista, talvez, algumas previsões, mas respeitando as previsões já existentes. Então, por isso que se faz necessário conhecer e transitar em diversos aspectos, tá? Então, eu fiz essa introdução, até para que todos pudessem ir iniciando, né? Então, foi só uma forma de aguardar os presentes. O curso de hoje, deixa eu só... eu vou acompanhando aqui, tá, pessoal? De vez em quando eu vou olhar aqui para o meu outro celular, no qual eu tenho acompanhando aqui as perguntas, né? O que for no chat. Bom,
Então, aqui vocês estão vendo, né, o nosso curso, as novas tecnologias e os reflexos que elas trazem no âmbito trabalhista, tanto individual quanto coletivo. Percebam que nós vamos trabalhar tanto os aspectos teóricos e práticos, né? Aqui fica registrado o meu contato, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, esclarecer algum ponto que de repente na aula não ficou muito claro. Tem alunos que vão assistir esse curso gravado, até por questões de disponibilidade, então fica aqui também esse registro. Caso vocês queiram acompanhar também o meu trabalho, deixo aqui destacado as redes sociais, né, no Instagram, @prof. Gutierrez, e também no YouTube eu falo bastante sobre tecnologia, proteção de dados. Então, um convite a todos a essa participação, todos serão bem-vindos. Se possível, me mandem mensagem no direct, né, no caso, se for Instagram, que aí eu também acompanho o trabalho de vocês, a gente pode trocar diversas, como a gente diz, né, as figurinhas, né, trocar informações na medida em que nós crescemos com o conhecimento do outro. Na verdade, eu sempre digo, o professor, ele é o primeiro aluno da sala, né? Então, qual que foi a minha missão? A minha missão aqui foi preparar o material, foi preparar um estudo direcionado. É claro que eu trabalho com isso, estudo isso há bastante tempo, mas a minha função foi organizar e fazer uma exposição a vocês. Mas quando, na verdade, eu também me sinto parte desse grupo discente, na medida em que eu estou sempre aprendendo, e nada mais do que justo que vocês também tragam conhecimentos, seja agora, imediatamente, nessa aula. É um convite para que vocês possam participar no chat, dando opiniões, comentários, isso vai ser de grande valia, mas também, lógico, caso não seja possível hoje, mas também podem e sintam-se à vontade de entrar em contato comigo, e todos serão bem-vindos, tá bom? Dando sequência, eu não gosto de ficar me apresentando, eu deixo aqui, é natural, e eu também, na condição de aluno, a gente quer saber quem que é o professor que aqui está, né, lecionando aquele conteúdo. Então, é natural que vocês queiram conhecer mais a respeito do professor, saber por onde ele transitou. Então, eu deixo registrado, eu não vou ficar, obviamente, lendo o meu currículo, porque isso, para mim, lógico que é muito satisfatório, né, a trajetória, mas não é nada natural que eu venha ficar fazendo uma exposição de tudo que eu percorri, apesar de muito feliz por toda a carreira já aqui alcançada, tá bom? Então eu vou seguindo, isso vai ficar registrado no material, e esse material a gente vai disponibilizar, seja, se vocês quiserem entrar em contato comigo, mas eu vou disponibilizar nos canais da ESA, tá? Acho que me parece ter um grupo no Telegram, então vamos disponibilizar o que for necessário, tá bom? Peço só uma gentileza, aproveitando o momento, que todos verifiquem aí se os microfones, né, estão devidamente desligados. A câmera não, porque não atrapalha, mas os microfones, porque de repente pode aí gerar algum incômodo a quem esteja ouvindo, principalmente quem está com fone de ouvido, né? Acho que atrapalha bastante os ruídos externos, né? E é natural, às vezes acontece, né? Mas verifiquem por gentileza. Bom, hoje eu considero a aula 3 desse curso, né? A primeira da minha parte, e nós temos basicamente esse cronograma a ser seguido, a ser trabalhado, tá bom? Como eu falei, de vez em quando eu vou ficar olhando aqui para baixo, até para acompanhar se tem alguma situação, alguma dúvida de vocês, alguma participação, tá? Então, esse é o ponto de partida. Vou começar e já começo a pergunta, porque é muito engraçado, e eu lembro que até no mestrado, na ocasião, nós estávamos estudando, isso já tem uns anos, e nós estávamos estudando uma matéria do direito do âmbito constitucional, nós estávamos numa parte dos direitos fundamentais, né, os direitos humanos depois, dentro dessa perspectiva, e eu lembro que, e eu não sou constitucionalista, mas eu lembro que alguns colegas que o são, levantaram uma questão ali, né? Olha, veja bem, nós estamos na sexta dimensão. Aí alguns, não, veja, nossa, nós já estamos na sétima. Aí alguns, eu ouso, sabe assim, eu pensando, poxa, eu estava estudando a quarta dimensão e o pessoal já imaginando. E aí o professor, ele falou, olha, é natural que surjam novas dimensões, porque aquele professor ou pesquisador que intitula essa nova dimensão, ele ganha a projeção
de ser o primeiro a falar daquela dimensão, né? E aí eu fiquei com um certo, entre aspas, né, preconceito com relação a essas questões. Não sei se vocês têm essa mesma sensação de a advocacia 4.0, internet 7G. Então, tudo parece que alguém quer dar um nome diferente para que essa pessoa seja aí a precursora dessa questão. E, naturalmente, quando a gente lê o nome, né, Indústria 4.0, e falando de tecnologia, por que tem essa característica? Né? Por que seria uma indústria 4.0? O que traz de diferente de uma indústria 3.0? O que seria uma indústria 2.0? Será que o ano que vem nós teremos a indústria 5.0? Então, ou seja, o que seria isso? Eu imagino vocês, então, talvez sejam entusiastas também da tecnologia, naturalmente do direito, e lógico, em especial o direito do trabalho, creio eu. Então, eu imagino que vocês já tenham estudado, mas também não posso deixar aqui a oportunidade de esclarecer, talvez alguém que, por algum motivo, está fazendo esse curso e não seja tão familiarizado com os aspectos tecnológicos e industriais. Então, eu vou me permitir fazer uma transição rápida, lógico, da história, não trarei aqui profundos conhecimentos e nada mais do que talvez vocês já saibam, mas reunir um pequeno recorte de cada momento industrial, né? Então, bem simples, bem singelo, mas que a gente consiga chegar, logicamente, nesse modelo atual do 4.0. Então, se vocês me permitam, vamos juntos, rapidamente aqui, analisar as perspectivas. E é muito importante, eu sempre, e eu sou professor há 10 anos, tá, pessoal? Muitas pessoas falam, nossa, professor, você é novo. Eu falo, isso é bom, eu encaro como um elogio, apesar que eu estou na área do direito há 20 anos, e eu sei que, não sei hoje, né? Mas pelo menos quando eu comecei, e eu acho isso fantástico, né? No direito, que nós valorizamos muito os cabelos brancos, né? Então, isso eu acho muito fantástico. A nossa sociedade deveria, de fato, valorizar mais as pessoas mais experientes, né? E a gente sabe que nem todas as profissões valorizam. E no direito, pelo menos quando eu comecei, eu lembro que os alunos eles olhavam os professores mais velhos e tinham respeito pela bagagem que ali foi feita, né? Então, quando alguém fala que eu sou novo, eu fico na dúvida se isso é um elogio ou se é uma crítica, talvez pensando numa falta de experiência, né? Mas de toda sorte, eu já estou aí na área da docência há 10 anos e com muita graça eu sei que muitos alunos odeiam a história, né? Ai, professor, você vai falar de história? E toda matéria que eu leciono, em algum momento, principalmente, lógico, na primeira aula, eu trago um apanhado histórico rápido, não precisa passar ali horas e horas debruçando, mas é importante a gente entender o cenário, né? O passado ele é como um retrovisor, né? A gente não pode, logicamente, ficar dirigindo só olhando no retrovisor, porque senão a gente vai causar um acidente, mas a gente também não pode esquecer que ele existe, porque ele é fundamental para que a gente possa também tomar decisões. Então, é necessário que o aluno do direito, o profissional do direito, mas não sou mais aluno, já sou advogado há 20 anos, há 30 anos, então, essa regra vale para todos, é importante que a gente entenda os cenários passados para que a gente também possa tomar decisões futuras. Então, quando a gente fala de indústria 1.0, né, ou seja, a pioneira nesse quesito, logicamente que vocês podem pegar outros materiais, e esses períodos eles divergem um pouco, alguns trazem um pouco antes, um término um pouco depois, enfim, tem variações, mas aqui o objetivo é só trazer uma contextualização rápida. Então, nós temos aqui, principalmente na Inglaterra, né? Claro que é um marco temporal, mas é natural que isso também tenha ocorrido em alguns outros países, principalmente na Europa, é claro, nesse período, né, de 1750 a 1850, quando nós temos aí uma transformação social, na medida em que você tem uma população mais agrária, camponesa, e essa população tem naturalmente um êxodo, né, perdão, para as cidades, e você tem uma transformação dos mecanismos de produção. Então, essa imagem ela ilustra bem para vocês, né, o tear, essa famosa imagem, na medida em que os artesãos, eles que faziam manualmente a parte têxtil, né,
ela passou a ser transformada no maquinário, mas também observam o seguinte, né, que ainda há uma participação humana na movimentação desse maquinário, né? Então, o maquinário ele só impulsiona com mais rapidez, mais velocidade nessa produção, mas ainda a força humana ela é que movimenta o maquinário, né? Então, são máquinas mecânicas, não são ainda automatizadas, e tem, logicamente, um fator preponderante aí e marcante para essa ocasião, tá? Após esse período, surge a indústria 2.0 com uma característica interessante, né? Porque ela já pega aqui o metade do século passado, a sua fase final, e o que se destaca é justamente o fator, né? Que eu peguei essa imagem, não sei se dá para vocês terem uma dimensão, mas é o fator das montagens em séries, né? Então, ou seja, o chamado Fordismo, né? Ou seja, aqueles mecanismos em que há uma sequência, então que vocês podem observar principalmente a indústria automobilística, né? No qual você tem mecanismos que permitem, além da rapidez, do dinamismo, uma técnica empenhada que dá aí mais velocidade ainda à produção industrial. E aí você tem também as fontes de energia. Percebam, pessoal, não sejam alheio à história, né? Percebam hoje como o cenário atual ele é dependente da energia, e vejam o quanto isso vai trazer impactos e traz impactos. Por isso que eu brinquei também, né, a questão da indústria 4.0, 5.0, mas vamos perceber também em alguns aspectos, por exemplo, quando nós temos lá no início do século passado a Standard Oil, né, que é uma das pioneiras na exploração do petróleo, da família Rockefeller, lá nos Estados Unidos, e o país passa a criar uma fragmentação, né, para evitar o monopólio. Não sei se vocês conhecem a história do petróleo, e o petróleo passa a ser uma das principais fontes de energia que nós temos, e ainda o é, né, porque se vocês perceberem os movimentos da Europa atual, e é fundamental que vocês percebam, vocês vão identificar uma série de indústrias, né, principalmente na Alemanha, que é hoje a principal fonte produtora fabril europeia, e a Alemanha hoje está enfrentando muitas dificuldades pela escassez dos recursos energéticos, justamente por conta do aspecto causado aí pela guerra, que naturalmente vocês sabem. Então, você tem aí indústrias saindo da Alemanha, a indústria siderúrgica, uma das mais famosas, né, que é a ArcelorMittal. Ela me parece que já encerrou ou diminuiu muito a sua produção na Alemanha, justamente pelo custo energético. Então, vocês vejam que conhecer a história é fundamental para você também entender o cenário atual e saber quais são as perspectivas. E principalmente vocês, e eu, é claro, que também me incluo, que atuam na seara trabalhista, todo o reflexo que essa situação traz para os profissionais que atuam. Então, isso daí é algo fundamental, tá bom? E também natural que os meios de comunicação que ganharam aí um destaque, principalmente nessa parte final, né, nesse momento, principalmente o telefone, né, que chega, se eu não me engano, aí no final desse período aqui, eu não lembro exatamente quando foi, se foi 1950, próximo a isso, mas de toda sorte o telefone traz aí uma velocidade maior. Aí você tem a produção e a comunicação. Então vejam como essas relações entre comunicação e produção vão chegar no momento atual, tá? Deixa eu avançar aqui. Também, ó, tá vendo que tá indo rápido, tá, pessoal? Não vou ficar muito tempo aqui, porque eu sei que vocês não são fãs tanto assim desses movimentos, e também imagino que vocês já conheçam, né? Então também não quero abusar aí do conhecimento de vocês, que eu sei que é bem grandioso. Você tem aí essa passagem da indústria 3.0, já de um período que toca nos praticamente dias atuais, né? Então nós estamos falando da indústria 3.0. Eu pego 2010, eu falo, foi ontem, né? Pelo menos, eu tenho essa sensação, na medida em que 2010 foi basicamente quando eu comecei a lecionar. Então, eu tenho a sensação que foi ontem. Eu acredito que vocês também tenham essa sensação. Mas, então, a indústria 3.0, ela é bem próxima a nós, que é justamente a inserção da robótica, na medida em que você tem muitos
avanços gerados aí pela internet, né, pela tecnologia dos computadores, tá? E, logicamente, também o transporte aéreo, que ganha uma relação interessante, na medida em que, lógico, que o transporte aéreo ele é caro, né? Também pela manutenção das aeronaves e também, logicamente, dos combustíveis, né? Que são empenhados nessa modalidade. O transporte hoje mais eficiente, mais econômico, o conjunto é ainda o marítimo, mas de toda sorte o transporte aéreo ele traz algo que é precioso nos dias de hoje, que é o tempo, né? Então o transporte aéreo ele reduz demais o tempo entre um espaço e outro. Então você consegue, logicamente a gente sabe, e a gente usa muito da internet para comprar os nossos objetos, os nossos mimos, né? Então a gente, por exemplo, eu fui no aniversário numa quarta-feira e nós compramos o presente na terça-feira. E o presente chegou na própria terça-feira pela internet. Então, ou seja, a gente ganha por conta desses investimentos tecnológicos o tempo, né? Então a gente tem essa vantagem, né? Claro que isso também vai ter críticas lá na frente, eu imagino que vocês também o façam. Mas, de toda sorte, essa característica da indústria 3.0. E aí você deve se perguntar, fala, professor, tá, mas isso não é de hoje aqui? Você falou que vai até 2010, poxa, isso me parece mega atual, né? Cadê o homem aqui, né? Olha só, né? O homem, quando eu digo, obviamente eu estou me referindo ao ser humano, então, cadê a força humana aqui? Não vemos mais, né? Como aqui no passado, e aqui também. Então, é lógico, nós estamos num cenário de direito do trabalho e é importante que os profissionais que aqui estejam comecem a gerar essas reflexões também. Isso aqui vai ser importante para a gente construir uma base de pensamento, né? Então, vamos lá. E aí chega na indústria 4.0, que tem um marco aí mais ou menos após 2010, então é lógico que ela chega até hoje, e nós já estamos em 2022, quase no final do ano, já passou agosto, pode-se imaginar que nós já estamos, de fato, no final do ano. Então, a indústria 4.0, ela pega todas as bases anteriores, né? Mas com uma coisa que é muito importante, né? Que é a inteligência artificial, que é a computação em nuvem, que eu vou falar muito, principalmente na aula que vem, somando a robótica, somando informações, somando o que se chama de Big Data, ou seja, ela traz uma correlação muito mais pungente, uma coisa muito mais grandiosa. E, lógico, eu sempre chamo a atenção ao aspecto trabalhista, né? A gente está analisando a tecnologia, e eu gosto de tecnologia, eu acredito que vocês também gostem de tecnologia, mas a gente vai ter um olhar aqui, logicamente, pensando no direito do trabalho, né? Como é que fica essa relação da tecnologia com o direito do trabalho. Então, agora que todos geraram esse marco temporal, eu trago aqui um resumo. Isso aqui, inclusive, eu coloco a fonte, né? Não fui eu que criei. Gostaria de ter essa criatividade, assim, para criar esses layouts aqui, apesar de não ser tão difícil, né? Com a própria internet, a gente tem essas figuras, mas já estava pronto, então eu destaco aqui a fonte de pesquisa. Então, aqui só para vocês observarem, né? Que a gente tem a queima do carvão, olha que interessante, né? A máquina a vapor, e também a primeira etapa. Aí na segunda etapa você começa a ter uma produção em massa. Vejam como a energia ela também impulsiona tudo isso, tá, pessoal? A gente fala de tecnologia, mas é importante entender que a tecnologia ela existe por conta da energia. E como a escassez energética ela pode colocar em risco aqui na frente. Então, como nós somos ainda dependentes daqui de trás, né? Na medida em que eu mencionei para vocês, pesquisem Europa utilizando queima de carvão mineral. No ano passado, se vocês pesquisarem, a União Europeia emitiu uma nota pedindo para a África do Sul se conscientizar, porque a África do Sul é um dos maiores produtores, vamos dizer, exploração, né, de carvão mineral. E a União Europeia emitiu uma nota pedindo para a África do Sul se conscientizar e parar de explorar o carvão mineral na medida em que ele é poluente, né? E a própria União Europeia atualmente ela demanda aí o consumo de carvão
principalmente aí da África do Sul. Então vejam como nós, seres humanos, temos aí uma inconstância justamente pelas matrizes energéticas, tá? Então a tecnologia ela só vai ser possível na medida em que as matrizes energéticas sejam devidamente equilibradas, tá? Então pesquisem sempre, tá, pessoal? Estou acompanhando aqui o chat para ver se tem alguma coisa. E aí que você tem a automação, mas a quarta, você já tem uma integração da inteligência artificial com a automação e esses sistemas que controlam o fluxo de dados. Então, vejam, aqui eu certamente tenho muitos entusiastas da Lei Geral de Proteção de Dados, imagino eu, que vocês já tenham estudado, que vocês até sejam especialistas. O bom de uma lei recente, né, que permite muitos especialistas, né, no ponto em que já parte aí de 2018 para cá, então muitos de vocês já devem, inclusive, trabalhar com a proteção de dados, eu acredito. Então, vejam como isso tudo tem um sentido muito real. E eu, como atuo na área de proteção de dados, sou de DPO, inclusive, vejam que muitos profissionais estão atuando na área de proteção de dados, sabem muito a lei, muito mesmo. Nossa, tem um conhecimento ímpar, mas não tem a menor noção por que essa lei existe, não sabe o que essa lei objetiva, o que se pretende, o que de fato está por trás dos dados. Então, certamente esse profissional, ele é um excelente executor, mas ele não consegue fazer reflexões, ele certamente vai ter dificuldade de ser um agente transformador das políticas públicas, dos aspectos sociais que envolvem essa correlação. Então, é o que eu sempre convido os meus alunos para serem diferentes. Eu não gosto de formar pessoas comuns, né? Porque eu brinco. O mundo está cheio de pessoa comum, pessoa mais ou menos, nota 5, né? Eu não quero que vocês sejam essas pessoas, eu quero que vocês sejam as notas 10, né? Mas não no sentido competitivo, no sentido de disputa, mas no sentido de capacidade de fato que vocês têm e a exploração desse conteúdo e conhecimento, na medida em que a essência dessas questões é que de fato transformam, né? Porque eu sempre brinco, mas eu imagino que vocês, se formados há pelo menos 10 anos que seja, quem é formado mais recente talvez não vá perceber isso, mas por exemplo, sem querer ficar falando que no meu tempo, né? Acho que isso eu sempre falo, não, o professor falava no meu tempo, né? E hoje eu falo isso, né? Mas eu estudei pelo Código de Processo Civil antigo, eu estudei na transição do Código Civil de 16 para o de 2002. Eu estudei pela lei de falências antiga, na verdade, eu estudei pela lei de concordatas, e depois isso virou recuperação judicial. E se eu for voltar aqui, quantas alterações na CLT nós tivemos, legislação previdenciária, então, não é minha área, mas naturalmente a gente sabe que foram inúmeras transformações previdenciárias. Então, eu costumo dizer para os meus alunos, o direito, ele muda a cada momento, a legislação, ela passa por transformações diárias. E o profissional do direito que se limita a conhecer as leis, esse profissional está fadado ao fracasso, né? Apesar que a tecnologia ainda ajuda nessa percepção, mas de toda sorte esse profissional está fadado ao fracasso, por quê? Porque ele é um mero executor daquilo que foi posto, ele não pensa naquilo que gerou o motivo e naquilo que vai acontecer. Então, eu sempre me perguntava, né, como é que esse professor, como é que esse profissional, ele conseguiu esse sucesso? Será que ele lê todos os dias? Porque na minha época nós usávamos, logicamente, o computador, mas assim, a gente não tinha tantas atualizações como hoje no computador. Então, por exemplo, o escritório que eu fiz estágio na ocasião, nós assinávamos, né, a Yob Thompson, a RT, nós assinávamos aquelas revistas e toda aquela atualização era feita por meio de revistas. Eu lembro que o advogado trabalhava comigo, ele recebia ele tinha um fichário, né? E vinha a atualização, ele colocava naquele fichário e tinha que ficar lendo, né? E aquilo me dava uma agonia, eu falava, meu Deus, como é que eu vou ficar acompanhando tudo isso, essas mudanças, essas transformações, né? Mas eu fui percebendo um olhar diferente das coisas, eu espero que vocês tenham também, tá? E aqui, não sei se vocês percebem, tem a chamada ferramenta ERP, tá? E o interessante dessa história é que a ERP, não sei se vocês já ouviram falar, mas ela tem uma finalidade de conectar todas as relações da cadeia produtiva de uma empresa. Então, pensa num supermercado, mas um supermercado simples, que seja, de bairro, não precisa ser um supermercado de marca, né? Ele muitas vezes vai ter esse sistema RP.
porque ele vai controlar o estoque, né, desde o que ele tem guardado, ele vai controlar a validade do produto, ele vai controlar a venda do produto e ele vai alertar para o setor de compras, que pode ser o dono da empresa, que há necessidade de reforçar o estoque daquela mercadoria, porque aquela mercadoria foi vendida e de repente não tem mais nenhuma no estoque ou só tem uma, por exemplo. Dependendo, é claro, também vindo ali um fluxo de quantidade de mercadorias em média que são vendidas por mês, então é natural que ele tenha que adquirir novas e de repente uma outra mercadoria não é necessária porque ela vende menos. Então, esse sistema aqui, ele faz toda uma gestão, inclusive emissão de boletos, contas a pagar, contas a receber, e até muitas vezes uma integração no chamado marketplace, que são lojas virtuais, os chamados e-commerces, nos quais você faz uma interligação com os canais de vendas também. Né? Eu lembro muitas vezes que lá em 2010, inclusive, 2011, quando estavam começando a ganhar confiança nas compras pela internet, ainda havia uma falha no sistema. Então, muitas vezes você colocava uma mercadoria no carrinho, e aí quando você ia comprar, não está mais disponível. E aí você falava assim, mas o que aconteceu? Ah, não, é porque vendeu na loja física, porque não sei o quê. Ou a loja física tinha dificuldade de falar com a loja virtual. Então, esse sistema que muitas vezes falhava, ele foi corrigido, né? Então, hoje se usa esse tipo de ferramenta que faz uma correlação do físico com o virtual e dá aí cenários fantásticos para quem produz. E você deve estar pensando, poxa, mas eu estou pensando aqui no trabalhador, esse professor falando de RP. Mas vejam, pessoal, quantos profissionais estavam nessa relação aqui, né? O profissional que fazia o controle financeiro, aquele que fazia o controle de estoque, aí de repente pode até ser que quem fazia o controle financeiro emitia a nota, pode ser. Aí aqui a questão da venda online, o estoque também online, aqui o atendimento ao cliente, a análise de processo, fazendo a conciliação bancária, e também o cadastro de clientes, funcionários, prestadores de serviços, fornecedores. Então vejam quantos profissionais muitas vezes são substituídos nessa cadeia aqui. E como é que fica esse impacto da tecnologia com a seara trabalhista? Vocês já estão fazendo essa correlação, essa reflexão? Porque o meu ponto de partida é a tecnologia, mas o meu ponto de chegada é o direito do trabalho, as pessoas que fazem com que isso aconteça. A tecnologia, ela afasta, ela agrega, então são essas reflexões que eu gostaria que vocês já fossem pensando. Até porque eu já trago a primeira reflexão para vocês, que é o seguinte: quando nós lemos a Constituição Federal, e certamente vocês sabem que existe a previsão da proteção em face à automação, eu gostaria que vocês refletissem. Se alguém quiser colocar aqui também no chat, eu sei que vocês muitas vezes ficam envergonhados, né? Pô, será que eu vou colocar alguma besteira? Será que alguém vai achar que eu tenho um pensamento retrógrado? Será que alguém vai achar que eu tenho um pensamento muito evoluído, muito avançado, muito fora da realidade? Mas quando, na verdade, a gente só consegue construir projetos, conseguimos construir algo concretos na medida em que nós criamos pensamentos. Então, é fundamental que o profissional do direito ele pense, né? Não só execute. Eu vejo muitos executores hoje em dia. Muitos me convidam a pensar, né? O mercado está saturado e o Brasil passa de tantos advogados por número de habitantes. E eu sempre falo para os meus alunos, sempre vai ter espaço, porque o profissional, ele dificilmente, porque a gente chega hoje, eu vou falar disso daqui a pouco, na parte do direito, inclusive, em que a robotização chegou, né? A jurimetria, certamente vocês conhecem, devem até utilizar no escritório de vocês, mas, de fato, ela substitui aquelas pesquisas de jurisprudência que eu mesmo fazia enquanto estagiário, certamente vocês fizeram, não sei se vocês são bem mais novos do que eu, ou se vocês já usam esses aspectos tecnológicos, e, de fato, isso daí, a tecnologia, ela substitui mesmo a ação humana. Mas a reflexão que nós temos, eu acredito que uma máquina ainda não consiga, não sei se vai chegar a esse ponto, mas ainda não consiga. Então, como é que fica essa correlação? Porque você tem um viés constitucional de proteção
lógico que a proteção não é só no sentido de proteger a mão de obra. É claro que essa proteção ela tem um aspecto interessante, porque muitas vezes a tecnologia ela causa transtornos, né? Eu lembro que eu estudei lá na faculdade, assim, bem rápido, né? A chamada síndrome de burnout, né? E aquilo era algo que, logicamente, já se falava, mas o tanto que burnout ganhou uma proporção que é natural que vocês saibam que burnout virou CID, classificado especificamente. Então, há discussões hoje desse esgotamento do trabalhador. Então, como é que fica essa correlação tecnologia e proteção? Né? Uma coisa caminha junto com a outra. Quanto mais tecnologia, quanto mais automação, mais qualidade de vida tem o trabalhador? Ou, na verdade, quanto mais tecnologia, mais o trabalhador vai sendo esgotado, na medida em que a tecnologia vai deixando, por exemplo, eu aqui estou olhando o celular, mas não as notícias, não o WhatsApp, estou olhando aqui só o chat para ver se alguém se comunica, se alguém traz alguma situação, mas muitas vezes no ambiente de trabalho nós estamos assim. Quantos profissionais não trabalham com 3 telas de computador? Eu tenho colegas que são profissionais de algumas bancas de advocacia, eles têm 4 telas. Uma tela para cuidar de uma coisa, outra tela para cuidar de outra coisa, outra tela para cuidar de outra coisa. Eu lembro que vamos falar de Bolsa de Valores. Eu lembro que eu fui visitar a Bovespa em 2000 foi quase que no final do pregão físico, mas eu lembro que ainda tinha um pregão físico, era 2003, mais ou menos, e eu olhei aquele cenário e falei, nossa, que já era mais tranquilo, é claro, mas eu falei, que negócio meio caótico, né? Aqueles corretores ali, dando ordens de compra e venda, não sei se vocês se lembram desse cenário, e eu pensei, falei, nossa, que caótico, né? Aí vem a tecnologia. Como é que são os traders hoje, pessoal? Vocês já foram numa sala de traders, de tecnologia? Como é que são essas salas? O sujeito tem 8 computadores, ele fica olhando para aquelas telas, aquela coisa assim, que no final do dia dá uma loucura tremenda. Então vejam, a tecnologia, claro que ela melhora em termos de fluxo, de rapidez, mas e os reflexos que isso traz à saúde das pessoas? Como é que fica? Então, era essa reflexão que eu gostaria que vocês fizessem, se pudessem colocar aqui no chat, seria interessante também para a gente ter o ponto de vista do outro lado, né? Que vocês tragam o pensamento que vocês têm. E natural, nós chegamos aqui na parte sindical, e eu não sei, o lado bom, né? Ó, nós estamos falando de tecnologia, eu estou aqui diante de uma tecnologia avançadíssima. Eu estou, talvez, distante de algumas pessoas 300, 400 quilômetros, não sei em que cidade, ou talvez em que estado que vocês estão, até mesmo país, que eu sei que eu já dei aula aqui da ESA para alunos que estão em outros países. Então, pode ser que nós estejamos separados por um oceano, mas a tecnologia nos permite que estejamos conectados e eu, daqui do meu escritório, possa estar lecionando para vocês. E talvez um número maior de alunos, a gente já chegou a dar aula para 1.000 alunos, 300 alunos, e uma aula presencial, muitas vezes os espaços físicos comportam 50, 60 alunos. Então, vejam como a tecnologia ela permite essa correlação. Mas na medida em que a tecnologia não permite que eu tenha o olho no olho de vocês, que para um professor isso é fantástico. Eu olhar em vocês e ver, puxa, que aula chata. E dali eu transformar aquela situação para uma outra realidade, uma outra perspectiva. Ou, de repente, eu perceber que vocês gostaram de um ponto e que algumas pessoas ficaram com dúvidas, e dali eu consigo extrair melhores profundidades. E a tecnologia ela não consegue me trazer isso daqui, porque eu não sei o olhar de vocês, eu não sei o que vocês estão, logicamente, eu nunca vou saber o que vocês estão pensando, seja físico ou virtual, mas de toda sorte, as expressões elas me trazem dados dos quais eu não tenho nos dados virtuais, né? Pelo menos não ainda hoje, né? Não sei se o metaverso, com as aulas imersivas, esses contatos eles podem trazer, pelo menos com o professor, essa relação de volta, né? Que é o que me falta, né? Mas chegando aqui o aspecto sindical, e eu peço que vocês, se o são da área ou se não são, também façam a reflexão de como o sindicato acompanhou essas evoluções tecnológicas, porque na medida em que você tem um cenário produtivo e você começa a pensar,
principalmente no comecinho do século passado. A criação de direitos sociais com viés trabalhistas. E aí, logicamente, vocês vão se lembrar de movimentos sociais, de movimentos sindicais, vocês vão se lembrar de constituições, a Constituição Mexicana, depois vocês vão naturalmente lembrar de leis trabalhistas que foram criadas no mundo, e naturalmente vocês vão se lembrar, lá na década de 40, a consolidação das leis trabalhistas, no caso ali, realizada pelo Getúlio Vargas. Então, certamente vocês vão se lembrar que o Brasil foi um pouquinho mais tardiamente, também, por isso que a história é importante, nós tivemos uma industrialização mais tardia, nós passamos um período de cafeicultura, no qual havia, de fato, uma grande crescente do aspecto agrário, e o Estado deixa um pouco de lado a indústria. E hoje, como é que nós estamos? Como é que é o cenário? Então, o advogado ele não pode, né, sendo um profissional do direito, ou um professor que seja, né, mas pensando no direito, ele esquecer esses detalhes, para que ele consiga perceber, poxa, agora, que cenário que nós estamos? Para onde será que vai? O que o direito vai fazer com isso daqui? E outra, vamos fazer um recorte do sindicato? Como é que era o sindicato naquela ocasião? O que o sindicato fazia? Quais eram as proteções estabelecidas? Lógico, a gente também pode pensar nos aspectos portuários, né, na medida em que você tem... Eu até falo para os meus alunos, né, quando a gente estuda CLT, e há uma limitação da carga empenhada pelos homens, né? Não sei se vocês sabem, logicamente sim, que você tem lá uma limitação por quilos, né? Da mulher e do homem. E aí eu pergunto, né? Por que tem essa limitação dos quilos, né? E muitos alunos, eles correlacionam com o cimento. Eles falam, professor, por conta do saco do cimento, né? Quando, na verdade, é por conta do saco do café, de 60 quilos. Então, ou seja, o direito, ele acompanha o que está acontecendo naquele momento. E ali a gente tem que ter essa visão. E será que hoje tem finalidade? Não tem? Às vezes mantém-se, às vezes não. E o sindicato foi ganhando uma importância muito importante, muito de destaque, na medida em que você tem uma crescente mão de obra sendo inserida em processos fabris de larga escala, em que certamente muitos direitos estavam sendo abandonados e ali era necessário estabelecer um agrupamento de profissionais para que esses profissionais pudessem ter um amparo associativo. E o sindicato, depois desse período inicial, aqui no Brasil, é claro, ele também muda a sua vertente, porque a gente tem uma industrialização tardia, mas a gente tem uma crescente dos serviços. Então, o sindicato ele começa a ter essa vertente. E hoje, logicamente, a gente chega num cenário em que nós temos o fim da contribuição sindical, obrigatória, né, compulsória, e eu vejo muitos sindicatos sendo esvaziados, né, pela falta financeira, né? E muitos sindicatos entenderam a regra do jogo, alguns não entenderam muito bem, e é importante que aqui sejam feitas reflexões. Eu não sei se vocês atuam diretamente com sindicatos, se vocês são advogados para sindicatos, se vocês são advogados de algum sindicato diretamente, ou se vocês só gostam desse assunto, ou se vocês são advogados trabalhistas, mas se relacionam com o direito coletivo, não sei qual que é a proposta de vocês. Mas, de toda sorte, também, logicamente, estamos aqui na Comissão de Direitos Coletivos, nós temos uma preocupação para que o profissional, seja ele qual for, ele consiga transmitir para essas instituições uma reflexão também. Todos nós precisamos refletir. E o que o sindicato pode fazer para que o seu cenário, que hoje, entre aspas, né, ele está sendo esvaziado de muitas categorias, e esse sindicato ele possa se fazer importante, assim como já foi em outrora, né? Ou seja, para que ele continue as suas atividades, né? Então, nós temos aqui, até trouxe um exemplo, né? Você tem as áreas gráficas do passado,
E hoje nós temos o quê? As mídias digitais. Então, o sindicato ele começa a absorver. Mas não adianta só o sindicato ele perceber uma modernidade e falar, bom, então agora essa categoria está sendo amparada por mim. E agora eu vou ser o sindicato das agências digitais. Não é só mudar o nome, mas também mudar a mentalidade, na medida em que o trabalho gráfico de uma instituição física, né, de um folder físico, ele é naturalmente diferente de um digital. Então, o sindicato também vai ter que passar por essa evolução. Então, é natural que vocês também tenham essa oportunidade de ler artigos que trazem, né, o sindicalismo 1.0, o sindicalismo 2.0, o sindicalismo 3.0, o sindicalismo 4.0, por exemplo, para que ele possa chegar e fazer esse ponto de conexão. E por isso que eu pedi para vocês refletirem, porque eu não sei, essa é a parte ruim de estarmos distantes, qual é a pegada profissional de cada um de vocês e o que vocês podem transformar. Porque se eu levanto da minha cama e eu não tenho esse ímpeto de transformar, que seja uma pessoa, impactar uma vida, talvez eu não levantei direito da minha cama, né? Talvez eu levantei errado, não fiz o certo, porque nós somos transformadores, independentemente do aspecto profissional, daquilo que você faz para ganhar dinheiro, nós somos seres humanos, transformadores de vidas, né? Seja com um bom dia, seja com uma ação judicial que você entra para a Dona Maria e ela ganha, e você fala, fiz a justiça, aqui o direito não dorme, você tira aquela foto e posta no Instagram, e você de fato transformou a vida da Dona Maria ou da empresa para a qual você trabalha, que de repente estava tendo um processo muito pesado e você conseguiu fazer um bom acordo, ou para o sindicato que você trabalha e você dá treinamentos, tem que transformar, você transforma a vida de pessoas. Se o seu trabalho é só executar e você não sabe o que você faz, repensa, volta atrás, e o sindicato vai ter que fazer isso. E o que eu quero aqui? Uma proposta rápida para que o sindicato consiga acompanhar essas evoluções, né? Então, naturalmente, já existem, vão existir mais, a fusão entre sindicatos, para que haja uma sinergia de atuação, para que você consiga atingir novas perspectivas. Na aula que vem, nós vamos falar já de aspectos, né, de redes sociais, por exemplo, do YouTube, como é que fica a relação sindical com essas questões. Hoje nós temos a uberização, a gente usa esse termo, né? Alguns de forma pejorativa, outros de forma ilustrativa, que é justamente o que? As redes sociais trazendo novas profissões, os aplicativos que sejam. E o sindicato, onde ele entra, o direito do trabalho, como é que fica? São discussões interessantíssimas, né? Então, o sindicato ele vai ter que buscar novas fontes de receitas, né? E ele vai ter que estar muito mais próximo dos profissionais. Isso, logicamente, eu estou falando dos sindicatos, das categorias profissionais. Então, ou seja, pensar em cursos de capacitação, pensar em ser não vou dizer o termo agência de emprego, né? Mas sendo aí uma fonte também, pensando nisso, né? Para que o sindicato ele resgate essa relação, porque de fato esse trabalho importante sindical, em algum momento ele ficou distante daquele que recebe basicamente o produto sindical, que é esse agrupamento, essa proteção, essa responsabilidade, e alguns sindicatos certamente eles falharam, né? Então também é preciso, porque muitas vezes o sindicato critica o Estado. Eu que tenho alguns clientes sindicatos, e eu vejo que nas reuniões o sindicato está com um ranço do Estado, né? Na medida em que o Estado, quando eu digo Estado, eu estou falando dos poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário, que encerraram a compulsoriedade das suas contribuições. E muitos sindicatos tentam burlar essas contribuições e o próprio Estado, por meio muitas vezes do judiciário, veda que isso seja feito, né? Ou seja, essas cobranças indiretas e tudo mais. E o sindicato ele fica não tem gostado muito disso. E é natural, óbvio, né? Mas eu sempre parto para os meus clientes. Vamos fazer uma reflexão, vamos ver
que dá para ser feito. A regra mudou. Se lá na frente, de fato, vai voltar para o passado, vai ter uma contribuição, não vai ter, isso é uma outra discussão. Não é nem a proposta do meu tema, né? Mas a minha proposta é, com o jogo que nós estamos aqui, o que dá para ser feito? Nós estamos falando de tecnologia. Então, o que o sindicato tem que pensar? Tem que pensar que estão se formando muitos profissionais. Eu estava dando uma aula esses dias. Eu já vou ler, tá? Eu gosto das contribuições de vocês. E eu vou ler aqui a primeira contribuição daqui a pouco, tá? É a Nayana. Eu tô ansioso aqui para ler. Eu só vou fechar aqui rapidinho, porque. Espera só um minuto aqui que deu sede. Deixa eu ler. Eu fiquei curioso, eu quero saber o que a Nayana escreveu. Não só a parte financeira da contribuição. Os esvaziamentos da própria categoria. Os funcionários são demitidos e as categorias perdem o número e força política. Exatamente, Nayana. Então, é aí que entra não estou dizendo que a culpa é do sindicato, muito pelo contrário, né? Mas eu estou dizendo que o sindicato eles vão ter que fazer reflexões, né? Porque, como você diz, se você perde uma força de agrupamento, né, a força do grupo, porque esse grupo ele foi esvaziado, não estou dizendo que é obrigação exclusiva do sindicato, tá? Não entenda isso, não sei se a sua profissão é trabalhar diretamente com o sindicato, né? Então não entenda como uma crítica ao sindicato, de forma alguma, mas como parte integrante da sociedade, assim como nós, advogados, os profissionais e o sindicato e o Estado, né? Cada um tem que pegar a sua responsabilidade e entender o que pode transformar. E o sindicato ele poderia, né, atuar pensando nessas relações até de capacitação, né? Pensar eu estava, que nem eu ia falar, eu estava dando uma aula e a gente estava falando da parte educacional, que na LDB, a Lei de Diretriz e Base da Educação, a própria ideia, né, é você quebrar o analfabetismo digital. E eu fiz uma reflexão com a turma de professores de educação básica, tá? E uma aluna me ensinou uma coisa. Falou, professor, porque eu falei assim, será que hoje, mesmo uma pessoa sem condições financeiras, sim, não é uma pessoa rica, uma pessoa tem, às vezes, até vive de salário mínimo, né? Alguns vivem menos. Mas essa pessoa, muitas vezes, ela tem acesso ao celular. Eu tenho observado isso. Né? Não estou fazendo nenhuma crítica e nem um elogio, só uma constatação. Eu tenho percebido, pessoal, não sei qual o número, isso não é científico, só uma constatação empírica vazia da minha parte. Mas eu tenho percebido que moradores de rua têm aparelhos celulares. Não estou dizendo nem que isso é bom ou que é ruim. Não cheguei ao ponto de refletir isso, não sei. Mas eu joguei essa ideia para reflexão. E muitos falaram a verdade, eu tenho visto moradores de rua com o celular. Não sei, não vou entrar nesse fenômeno, porque isso é muito novo para mim. Assim, né? Eu fiquei pensando o que poderia ser, o que acontece, enfim, se é bom, se é ruim, eu não sei. Não sei. E eu falei, será que a gente tem um analfabetismo digital? Sim, não digo de toda a população, mas de parte. Será que parte da população é analfabeta digital? Já, na medida em que nem o aspecto financeiro gera barreira para a digital, e a aluna me falou uma coisa que eu achei interessante. Falou, professor, o acesso a computador, o acesso a celular, não significa que você tenha a capacidade de trabalhar com isso daí. Né? Você pode ser um usuário de um Instagram, de um Facebook, de um WhatsApp, mas sem que você entenda as ferramentas profissionais disso. E aí ela deu um start, pensei, poxa, você tem todo... Por isso que eu aprendo com os alunos, assim, o meu aluno, quando ele fica quieto em sala de aula, isso me incomoda no sentido, poxa, ele está deixando de me ensinar alguma coisa. Não é nem no sentido, será que a aula está chata? Porque a aula pode estar chata sempre, mas eu sempre tento extrair alguma coisa de vocês, porque, na verdade, eu não posso sair de uma aula sem ter aprendido nada com vocês. E vocês certamente devem pensar a mesma coisa. Pô, não posso ter saído dessa aula sem ter aprendido alguma coisa que se cara, não é possível que eu vou ficar aqui 2 horas só ouvindo falar baboseira, né? E eu também penso assim, pô, será que um aluno vai me trazer alguma reflexão? Né? Então eu sempre insisto para vocês falarem, porque isso não é só para ter aquela coisa de vamos ganhar tempo, não, mas é porque eu preciso aprender com vocês. E essa aluna me ensinou, ela falou, professor, o fato deles terem celular não significa que eles sabem trabalhar com isso daí, eles não sabem editar um texto, eles não sabem editar um vídeo. E eu pensei, poxa, é verdade, né? Porque gostando ou não, não estou entrando no aspecto se isso é certo, errado, se é gostoso, se é chato, não estou entrando nesse mérito.
mas nós estamos vivendo essa 4.0, essa era digital, essa correlação profissional. Então, de fato, será que as pessoas, porque eu lembro que na minha época já existia computador, né? Já se trabalhava com computador. Eu já fiz estágio no escritório que tinha computador. Pode parecer besteira, tá, pessoal? Mas quando eu ia na sala da OAB, não tinham tantos computadores e tinham muitas máquinas de escrever, tá? Isso eu tô falando lá em 2000. Eu lembro que até no Fórum Central, não sei se vocês já foram, lá na sala dos advogados, há pelo menos até uns 5 anos tinha máquina de escrever. E eu brinquei com a menina que trabalhava lá. Eu falei, por que da máquina de escrever? Eu falei, porque tem advogado que ainda usa. E é natural. Advogado que tem 70, 80 anos, né, ou mais, claro que muitos sabem usar o computador, mas eles viveram de uma outra forma. E há de se respeitar. Isso não torna um profissional melhor ou pior, mas a tecnologia está aqui e a gente precisa se reinventar, né? Como disse bem a Nayana, e o sindicato também, porque o sindicato não cria lá uma área de capacitação, mas não só tecnologia no sentido de, vai ter uma lan house, o computador está disponível. Não, mas vamos pegar aqui o que o nosso sindicato faz, qual que é a nossa área de atuação, nós somos da área de prestação de serviço, gráfica, transporte, qual que é esse sindicato? O que está rolando de tecnologia? Pô, se a gente capacita mais pessoas, porque tem áreas que demandam profissionais capacitados e não tem. Naturalmente, esse profissional ele vai ingressar no mercado de trabalho e ele vai voltar para nós. Independentemente de uma contribuição ser obrigatória ou não, ele vai lembrar da gente, ele vai falar, poxa, eles me ajudaram quando eu mais precisava, eu quero estar junto com eles. Por quê? Porque eles estavam junto comigo. Entendeu? Então, é basicamente isso. Né? Tem que pensar nessas situações. Né? O sindicato, pessoal, ele precisa ter uma linguagem. Quem for de sindicato aí, participa, tá, pessoal? Até para agregar bastante a aula, justamente nesse ponto, né? Que eu vou falar mais de sindicato, daqui a pouco eu abro um pouquinho, mas é importante ter essa discussão, porque eu vejo hoje, é constatação empírica, tá? Eu fiz algumas pesquisas e tal, temos alguns números, mas eu sei que isso vai crescer, né? A ciência é assim, né? A gente pesquisa e depois os dados vão surgindo também. Mas há uma constatação que o público jovem ele tem um distanciamento, né? Aliás, o público jovem, não sei se vocês estão percebendo, eles estão tendo até distanciamento com relação ao trabalho formal, né? Ao que a gente chama, logicamente, de emprego, né? A você estabelecer uma correlação de, entre aspas, né? Carteira assinada, né? Como a gente falava, você vai ter carteira assinada. E o jovem de hoje, ele já não tem mais essa preocupação. Ele não pensa mais nisso. Não sei se é o cenário, não sei se é uma indústria, por exemplo, da previdência privada, dos bancos, o que gerou, mas isso vai gerar um problema lá na frente, que precisa ser também discutido agora, que é a questão previdenciária, a previdência social, mas isso não é o tema de hoje, nem a minha expertise profissional, mas de toda sorte, o que me cabe aqui é o sindicato. Como é que o sindicato vai se relacionar com esse jovem que de repente ele não quer nem trabalhar formalizado numa empresa? Ou às vezes o nosso jovem está dispondo a sua mão de obra para trabalhar em empresas de tecnologia de outros países. Então vejam como o sindicato precisa pensar nisso, né? E aí você tem a chamada uberização que eu falei para vocês, né, entre aspas, pegando o modelo do Uber, né, na medida em que você tem um ponto positivo, que é a tecnologia, que permite um profissional da área de transporte que ele consiga vender o seu serviço de uma maneira muito mais pulverizada, na medida em que o sistema pega a sua georreferência, né, por meio de um sistema de GPS, então ele filtra quem está passando por ali, que está disponibilizando a mão de obra. E quem está ali querendo a prestação de serviço, ele une esses dois polos de uma maneira bem simples. Pela tecnologia, ele calcula o percurso, o sistema faz um cálculo de qual o percentual para esse profissional e um período de ciclos de pagamento ele recebe. Então, você cria ali um mecanismo bem interessante. E muitas outras empresas perceberam que esse mecanismo é interessante e começaram a explorar, não só para o transporte, mas também para o transporte de pessoas, né, mas também para o transporte de mercadorias, também para a questão da alimentação, né, os iFoods e outros, e etc. E os profissionais inseridos nessa tecnologia. E, por um lado, você tem uma abertura financeira, claro,
Porque muitos podem pensar, poxa, mas é melhor ele estar trabalhando no Uber, recebendo 1.000, 2.000, 3.000, não sei quanto que ele faria por mês, dependendo da sua produção, do que ele estar desempregado. Claro, é uma reflexão positiva, mas vocês, naturalmente, pelo aspecto trabalhista, vão pensar, poxa, mas espera aí, né? Isso, de fato, traz uma dignidade imediata a ele, salarial, mas... Salarial não, né? De prestação financeira, mas sem incidência salarial e ausência dos reflexos, né? Ou seja, ele vai ter que se programar como é que ele vai ter férias, como é que ele vai trabalhar na exaustão. Muitos profissionais são expostos, né? E ele sofre mesmo, né? Com a violência, e uma série de medidas da própria instituição, que depois a gente vai debater, principalmente na aula que vem, né? Vou falar muito do YouTube, por exemplo. Então, essas reflexões, o profissional do direito ele tem que pensar, né? Poxa, peraí, como é que fica, né? E o pessoal, nós, né, do direito, nós procuramos, eu pelo menos, né, a buscar o equilíbrio. Até por ser advogado e ter a visão, eu costumo dizer, eu trabalho bastante para empresas, tá? Mas, assim, eu também atuo para os trabalhadores, porque eu também tenho clientes, pessoas físicas, na condição de empregados, mas também, mesmo na condição da empresa, a gente tem que pensar no empregado. Então, você está sempre pensando dos dois lados. O advogado é a profissão, uma das que eu mais respeito, e sempre vou respeitar, e sempre peço para que as pessoas respeitem, porque é um profissional multifacetado, é um profissional que busca o equilíbrio a todo momento, né? Ele consegue enxergar uma razão para um, consegue enxergar a razão para outro, né? Então, veja, ele escuta, ele tem que escutar. O advogado ele tem que ser aberto a essas situações. Então, ele só consegue avançar na medida em que ele entendeu os pontos de vista, né? Então, isso é importante, né? Então, a gente tem que entender esses dois cenários, esses dois modelos, né? E então vamos lá. Pensando no sindicato, voltando, né? Olha como é que é o dinamismo, né? Eu não sei se vocês já participaram de assembleias sindicais, a galera aqui não está falando muito, né? Mas de toda sorte, não sei se vocês já participaram de reuniões ou até mesmo de CCTs, ACTs, e na medida em que nós participamos desses mecanismos de negociação, eu me lembro bem que no passado a gente saía de uma negociação e depois isso seria publicado e encaminhado por e-mail, tá? Eu já trabalhei, logicamente, antes disso não, né? Aí teria que ser nos anos 90 e 80, né? Aí eu aprendo com meus colegas mais antigos, como isso era feito, né? Eles contam as histórias, é bem interessante, mas eu já peguei a parte do e-mail, né? Ou seja, a gente saía lá da negociação, a gente formalizava por e-mail, e disparava para aqueles interessados os fatos, né, a ocorrência, né? Por exemplo, se decidiram por uma greve, enfim. E hoje não, hoje é o imediatismo. Então, ou seja, às vezes no meio da reunião já se sabe o desfecho, já se dispara no grupo de WhatsApp e já aqueles que nem participaram da reunião já são convocados, se for um ato grevista ou se for um ato positivo ou negativo, que seja, de uma negociação, você já tem ali um dinamismo, né? E o sindicato tem esse lado, né? Hoje a ser trabalhado e também a favor, né? As ferramentas virtuais, então, elas permitem que o sindicato ele consiga falar com mais pessoas, porque, de fato, o ao vivo, que muita gente gosta, eu transito entre os dois. Eu gosto tanto do virtual quanto ao vivo. Eu gosto de dar aula virtual, pessoal. Eu gosto muito. O que me faz falta é não ter contato direto com vocês, porque isso muda muito minha aula, né? Muda a perspectiva, até o tom da voz, muda muita coisa. Mas, de toda sorte, eu também não conseguiria, como eu mencionei para vocês, no presencial, falar com alunos. De repente, vocês, como eu mencionei, vocês são de outros estados, outras cidades, e eu estou em São Paulo, talvez eu não conseguisse falar com vocês. Então, essa seria a perda, né, o prejuízo. E o sindicato também, ele tem essas ferramentas. Por exemplo, eu trabalho na proteção de dados e eu tenho treinado muitos sindicatos. A gente treina um sindicato lá de Santos, inclusive, e só é possível porque a gente tem as plataformas virtuais. E a gente até se ofereceu, falou, olha, a gente pode ir um dia presencial, e o diretor falou, não.
não queremos. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o nosso associado não vai. Então, dessa forma, está sendo melhor até para a gente está tendo mais adesão. Então, os treinamentos, né, falando da privacidade, da proteção, da adequação da LGPD, a gente tem feito muitas reuniões virtuais. Então, assim, são ferramentas interessantíssimas, né? E o sindicato também tem se aproveitado, né? Nós temos hoje o desafio do teletrabalho, e naturalmente vocês sabem que ele vai ganhar muita força, e o teletrabalho surge num contexto, e nós temos aí um momento pandêmico, que obriga que esse modelo seja implementado quase que imediatamente, e aí alguns vão considerar que ainda não chegou ao fim, outros vão entender que sim, ou que ainda estamos perto do fim, eu não sei como é que vocês querem encarar essa situação. Pelos dados, me parece que nós já estamos num momento mais tranquilo, né, pós-pandemia, né, em termos catastróficos, em termos de distanciamento social. Então, me parece que, espero eu, que o ano que vem se estabeleça e se estabilize da forma atual, logicamente, até por questões sanitárias e de vida, né? Mas, de toda sorte, pensando no ambiente de trabalho, muitas empresas mantiveram o regime anterior. Olha, a gente percebeu que dá para se estabelecer uma produtividade, muitos tribunais, né? Nós somos do direito, nós sabemos, né? Ainda muitos juízes gostaram das audiências virtuais, e eu, por exemplo, gostei muito de fazer isso, porque de fato nos ajuda bastante. Nós estamos em São Paulo, vamos imaginar, nós temos 3 fóruns trabalhistas, né? Então a gente tem Zona Sul, o da Barra Funda e o Fórum da Zona Leste. Então esse deslocamento diário, eu não faço audiências todos os dias, mas esse deslocamento diário é pesado, né? Principalmente se o sujeito está lá na Zona Leste, tem que fazer depois uma audiência na Zona Sul, e sem falar da Grande São Paulo, às vezes o sujeito ele roda, né? O advogado trabalhista ele acabava sofrendo muito, e às vezes as audiências virtuais elas permitem esse dinamismo, né? Para a gente, ok, mas e para um trabalhador, como é que funciona? E agora pensando no sindicato, como é que ele estabelece essa relação? Por quê? Porque qual que é o local, né, para fins de enquadramento desse trabalhador? Aí, logicamente, nós tivemos um estabelecimento legal, né, que foi até recente, por meio de um decreto, pode ser que seja alterado, e daí você tem um estabelecimento que pode mudar, né? Para quem que ele presta serviço? Qual que é a base? Então, qual que é a convenção, o acordo coletivo daquela base? É São Paulo? Será que ele presta serviço lá para o Rio de Janeiro? Onde ele está localizado? Ah, mas ele está virtual, mas e aí? Para quem que ele responde? Sabe essas discussões que nós tivemos lá no passado? E aí o sindicato, ele entra, né? E também, olha só, muitas vezes o sindicato ele pode, poxa, tem pessoas que não gostam de trabalhar remotamente, mas a empresa assim o exige. Será que o sindicato não pode agrupar essas pessoas para trabalharem, ir até o local do sindicato? Será que muitas pessoas não iriam? Não sei, pensar, ter salas colaborativas para que a pessoa tenha um escritório ali dentro? Não sei, é de se pensar, fazer um estudo, né? Então, tudo é questão de pesquisa, né? Hoje, eu não sei quanto que vocês trabalham com a chamada jurimetria, eu confesso que isso ajuda muito, né? Na medida em que você consegue, por meio, né, de inteligência artificial, mapear decisões judiciais. Né? Isso é fantástico, né? Não sei a idade de vocês, como eu mencionei anteriormente, mas eu fazia pesquisa jurisprudencial, já logicamente não vou falar que era difícil, porque eu já tinha um computador nas minhas mãos, eu entrava no site dos tribunais e dali eu já tecia as minhas pesquisas, isso ajudava muito. Os advogados que eu trabalhei mais antigos, de fato, eles ficavam reunindo, né, aquelas revistas que eu mencionei para vocês, porque elas traziam um inventário de decisões mês a mês. E dali ele ia somando e ia fazendo as análises. Eu aprendi também a fazer isso, né? Mas se já existia tecnologia, eu já fui percebendo que era mais rápido. Eu ia entrar nas palavras-chave dos tribunais e conseguir decisões mais precisas para atender ali às nossas teses, né? Mas hoje você consegue fazer pesquisa de uma forma muito mais
direcionada, e dali você consegue contemplar a quantidade de decisões favoráveis e desfavoráveis pelo ano. Então, assim, é um negócio fantástico. E isso potencializa. Então, o próprio sindicato, quando ele vai estabelecer uma cláusula numa convenção, um acordo, ou até mesmo num regimento interno, uma condição, ou uma empresa, o sindicato aliado à tecnologia faz uma pesquisa, ele identifica se aquilo ali vai cair, se aquilo ali vai se manter, justamente por posições. É claro que o Supremo tem adentrado muito nas questões da seara trabalhista, gerando aí uma certa imprevisibilidade. Recentemente, a questão das férias, né, o pagamento em dobro, enfim, há aqueles que defendam a intervenção do Supremo, e me parece que boa parte aí da advocacia tem sido contrária a essa intervenção do Supremo nessa questão das férias, mas de toda sorte a gente também perde um pouquinho a previsibilidade. Por isso que o profissional do direito, ele sempre vai ser necessário, né, porque a gente tem esses fatores extras, né, que fogem uma certa lógica, né, e a gente tem que estar ali junto para tentar buscar alternativas e soluções. E quando a gente fala desses aspectos legais, passa a ser muito importante o sindicato e os advogados visualizarem as questões de compliance. Não sei se vocês conhecem, se vocês já estudaram, e é muito falado, né? Hoje está muito na moda. E eu trabalho com isso, tá, pessoal? Não entrem no aspecto que o professor está falando que isso é ruim, tá? Mas é que eu trabalho com isso, trabalho com compliance, trabalho com proteção de dados, e eu sei que isso está na moda, né? E estar na moda não quer dizer que seja ruim, pode. É que tem gente que fala modinha, né? Aí é o sentido pejorativo, né? Ou seja, aquilo que está sendo feito por qualquer um, né? E muita gente me pergunta, fala, mas todo mundo está fazendo. Eu falo, mas é importante, é bom que todo mundo faça, porque começa a se divulgar. E tanto compliance quanto LGPD tem algo que eu acho fantástico que se chama cultura. Então, você só consegue estabelecer proteção de dados e uma cultura de uma questão de compliance por meio de uma cultura, ou seja, com hábitos. Então, isso precisa ser feito. Então, o compliance, quando a gente fala de sindicato, ele é fundamental, porque o compliance é no sentido de você cumprir regras. Aí um amigo meu, muito querido, falou, mas hoje em dia compliance coloca-se em tudo, né? Aí eu até brinquei, falei, então virou um uva passa, isso você quer dizer? Né, o pessoal que põe uva passa em tudo, eu falei, então você quer dizer que compliance põe em tudo? Tem compliance trabalhista, tem compliance tributário, compliance de todas as áreas, e nada mais é do que a própria área com o nome anterior de compliance. E aí eu costumo dizer, peraí, então você não entendeu o que significa compliance, porque e eu até dei uma aula sobre isso aqui, eu não sei se vocês estavam nessa aula, enfim, eu não vou entrar nesse mérito profundo, porque não é o tema, mas quando a gente fala de compliance, no sentido de cumprir, né, de estar dentro das regras, e você tem um profissional, muitas vezes, que faz essa área dentro de uma empresa, e eu sempre digo que nem deve ser o próprio advogado da empresa, né, porque o compliance tem que ser uma ferramenta de controle. E o controle não pode ser feito pela mesma pessoa que exerce a atividade, né? Senão você cria um quê? Um conflito de interesses, né? Então, a ideia do compliance sindical é justamente o próprio compliance de ter um setor que faça essas análises para identificar, porque tem sindicatos enormes no nosso país, que tem forças muito grandes ainda. Muitos sindicatos, de fato, se esvaziaram, né? Mas, em compensação, tem muito sindicato que ainda está bem fortalecido. Então, esse fortalecimento, muitas vezes, ele reveste para o bem e, às vezes, ele acaba destoando, né? E a instituição ela tem que ter mecanismos internos para se mantenha a sua integridade, né? Então, aqui, como eu já disse para vocês, o compliance é no sentido de cumprir e atender. E olha que interessante, né? O sindicato, ele passa a ter ali os seus regulamentos, as suas regras, e elas devem ser revistas, elas devem ser reanalisadas. E só um setor de compliance consegue enxergar isso sobre a ótica atual. Até porque, olha que interessante que eu vou mostrar para vocês, né? Como eu mencionei a questão do enquadramento, né? Você tem o artigo 577 da CLT que diz, né, que vai ter o quadro de atividades e profissões, que são os anexos, né? Eu não sei se eu coloquei aqui para vocês, ó. Olha como é que é complexo essa questão, e o profissional que atua no sindicato, ou na empresa também, não tem problema, ele pode fazer o papel do quê? De análise disso daqui, porque tudo começa primeiro na categoria profissional. Então, você tem
15 grupos na indústria, olha só como é grande, né? 5 grupos no comércio e assim sucessivamente. Então, tudo começa no enquadramento profissional. Do enquadramento econômico, me perdoe. E do âmbito econômico do empregador. E depois do empregador, você faz o enquadramento profissional. Então, nesse sentido, eu já fiz muito trabalho em sindicato que os enquadramentos estavam indevidos, seja por falha da empresa, ou às vezes até mesmo uma perspectiva sindical. Então, o profissional ele passa a ter essa visão. Como é que faz? Mas a gente está falando de tecnologia, então às vezes um sindicato pensa que aquela área tecnológica, aquela situação abrange na categoria. Enfim, então você tem essas discussões que ocorrem, né? Então, sempre importante começar, né, a analisar o objeto social da empresa. Só que aí que entra o advogado, não tem como, pessoal, um robô fazer isso aqui. Por quê? Mas o objeto social, sim. Mas não basta estar escrito num contrato social. Tem que verificar se de fato aquilo ocorre. Poxa, eu atuo no agronegócio, eu tenho um cliente que está no contrato social. Comércio hortifruti. O que ele vende, professor? Não tem nada a ver com hortifruti. E por que está lá o hortifruti? Aí eu fui conversar com o dono. Por que está hortifruti se você não faz hortifruti? Porque eu pensei lá quando eu fui abrir a empresa que eu ia vender tomate, que eu ia não, produzir tomate, que eu ia plantar não sei o que e tal, mas depois a gente mudou ali na ocasião, a empresa já estava aberta e vida que segue. E lá se vão 10 anos. E você nunca pensou em alterar? Não, o contador falou que não precisava, que estava emitindo nota. Então vejam, essa é a realidade do nosso país. O empresário, muitas vezes, ele é bom na atividade ali que ele faz. Mas na gestão ele não é, muitas vezes. E os profissionais, no caso, vamos nos colocar aqui, um advogado dessa empresa, ele tem que fazer o reenquadramento. Por quê? Porque depois você muda, às vezes, a categoria dos profissionais com relação ao objeto social. E isso, uma demanda trabalhista, pode gerar um problema muito grande. Então, num setor, lógico, uma empresa pequena não vai ter um compliance. Então, vai demandar desse advogado uma auditoria quase que frequente dessas relações, né? E aí depois vai analisar o KNAI para saber se de fato reflete a realidade. Então vejam como trabalho existe, né? A gente tem que ficar sempre atento. Aí eu trago aqui um conhecimento para vocês. Olhem que interessante, né? E a gente sabe, né, pessoal, e principalmente quem atua com o direito do trabalho, eu imagino que vocês gostem da área de vocês, né? E se a gente gosta de alguma coisa, a gente quer defender aquilo, e a gente quer que aquilo se mantenha. E a gente sabe que, por mais que a gente goste, não quer dizer que eles sempre façam certo. E a gente tem que corrigir. Por quê? Porque os desvios são naturais. O ser humano erra. E muitas vezes o sindicato ele passa por críticas, né? Como a gente está falando de tecnologia, do cenário atual e se reinventar. Muitos sindicatos eles têm sofrem um certo preconceito da sociedade. É importante que se faça papel reflexivo por muitas fake news, por muitas notícias falsas que são veiculadas, mas também por falhas do próprio sindicato. É preciso se entender os seus erros, né, para que você possa corrigir. Então, muitos cartéis, eles foram indicados iniciando no ambiente sindical. Então, muitos sindicatos eram escritórios de combinar, né, de combinação de preços das categorias econômicas. Então, aqui eu trago aqui um exemplo, né, que o CAD, ele começou a fiscalizar muito o sindicato, porque ele começou a identificar que dentro do sindicato estavam formando atos de concorrências desleais. Né? Então, por isso que é importante ter um compliance, para que o compliance não permita que o sindicato, se não, mas é que dá dinheiro, não, mas é porque senão não pode. Porque se isso daqui cai na opinião pública, que eu, por exemplo, aqui, isso aqui é um fato notório. Ó, o Sinregras, lá em Pernambuco, ele estava orientando os revendedores, né, do gás, esse botijão de gás que a gente compra, né, o liquefeito, né, do petróleo, a aumentar o preço, formando um cartel lá em Pernambuco, que a gente sabe. Isso é coisa da gente passar impostos de combustíveis, passar em frente os revendedores de gás, né, e perceber que os preços são bem próximos. Eu não estou querendo dizer que só por estar próximo já há um cartel. Não estou dizendo isso, porque às vezes
o preço de venda para eles é bem parecido ou igual, então é natural que eles trabalhem de uma forma próxima, né? Mas dá para a gente perceber que em alguns momentos aquilo ali é meio combinado, dificultando de fato, é claro. A gente está falando aqui do aspecto do consumidor, mas aí a gente está indo para a área do consumidor, sim. Mas de toda sorte também a gente está pensando o quê? Na categoria, a gente também está pensando na própria instituição, né? Então, ou seja, a gente está querendo gerar um resgate da instituição, se vocês acreditam na utilidade, no objetivo sindical, e a força que isso pode ter, e a importância que isso tem para, inclusive, o direito individual, né? Então, a gente está pensando no grande, mas a gente chega no micro. Então, é importante que se faça o dever de casa, né? Que o sindicato também reveja, não todos, né? Não estou dizendo que todos têm essa vertente, né? Mas se houve, ou se há espaço para isso, que cesse, para que se traga uma imagem diferente, né? E isso ajuda. E aí você tem, eu vou explorar um pouco mais com vocês na aula que vem, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e principalmente porque se fala de tecnologia, e tecnologia tem tudo a ver com dados, né? Vocês vão entender e já sabem, imagino eu, mas aqui falando do sindicato especificamente, o sindicato ele vai ter que ter um controle, alguns já têm, eu trabalho com isso, faço treinamento, com o sindicato que não tinha e passou a ter, ou com o sindicato que já teve, mas precisa monitorar sempre, né, o programa, o sistema. Então a gente vem com treinamento, palestras, e eu tenho percebido que tem sindicato que não tem atenção com relação a isso, né? Você tem uma grande pulverização de dados e o sindicato muitas vezes não tem feito o tratamento de dados adequados, né? Então, seja desde a negociação, nas relações internas, nas próprias contratações do sindicato, né? Ou seja, os profissionais que trabalham para o sindicato muitas vezes não tem o cuidado, né, na hora da contratação, de respeitar a LGPD, ou na própria condição associativa, né, também é importante, dos sindicalizados, que o sindicato tenha. Eu vou contar uma situação, mas preservando a ética, obviamente, eu jamais vou falar o nome do sindicato, mas eu fui contratado para fazer uma palestra do sindicato, e eu sugeri, né, porque o sindicato, muitas vezes, ele queria economizar, né, não, a gente está com um orçamento apertado, a gente não pode pagar um treinamento muito longo. Então, eles fizeram lá um trabalho conosco que nós teríamos que fazer um treinamento para todos os diretores e os associados. E eu falei, não, isso eu faço com o maior prazer, só que tem um problema. Eu vou falar para os associados de como deve ser feito o tratamento de dados, mas sem saber se vocês estão fazendo o tratamento de dados adequado. Então, ou seja, eu vou já mostrar para o associado qual o direito ele tem, de acordo com a LGPD. E eu gostaria primeiro de falar com os diretores, para que os diretores se conscientizem, né, e isso seja repassado como como algo institucionalizado, vocês na condição de controladores dos dados, para que os operadores dos dados o façam de maneira correta, e assim, quando eu for expor aos associados, se de fato eles forem cobrá-los, vocês já estejam com o dever de casa. Não vai fazer sentido, porque eu vou ensiná-los, e eu não tenho como fugir dessa ética, o correto. Vocês estão dispostos? Está tudo certo? Porque vocês não estão me dando espaço para eu conhecer o que tá ocorrendo dentro de vocês. E o sindicato, de fato, nessa economia que fez, a gente questionou internamente ali, junto com os associados, a política de privacidade do sindicato. E, de fato, os associados descobriram algo ruim, né? Que o sindicato estava transferindo dados nessa etapa de tratamento sem o consentimento, né? Ou seja, passando para terceiros dados dos seus associados sem a devida autorização. Então, assim, é isso, né? Infelizmente, por falta de conhecimento, ou conhecendo e entendendo que nada vai acontecer, as instituições elas vão se perdendo, né? E é importante fazer o resgate, né? A gente não pode colocar em crédito a ideia e o objetivo da instituição com os erros que algumas instituições cometem, né? Então é preciso criar esse resgate, né? E esse resgate é feito com uma limpeza de tudo, né? Uma limpeza da imagem, uma limpeza das atividades,
para que a sociedade olhe de novo para o sindicato, né? E eu falo isso, às vezes eu sou massacrado, né? Olhe para o sindicato e fale, poxa, vale a pena eu ser sindicalizado? Isso aqui é uma instituição fundamental, importante, porque ela respeita aqui, ela é importante aqui, ela me ajuda, ela me protege nessa relação. Então, ou seja, se a gente está discutindo uma evolução tecnológica, é importante também discutir como que o sindicato acompanha, né? E pensando nessa questão da proteção de dados, né, o sindicato ele precisa também levar a sério a proteção de dados e nomear um chamado DPO, né, que é o chamado encarregado, né, que é o Data Protector Officer, né, que é o sujeito aí que é o responsável pela proteção de dados, que é o canal, né, entre o titular dos dados, né, ou seja, aquele que os dados se referem, com os operadores e o controlador do dado, né, ou seja, o que está acontecendo, será que eu posso cancelar, será que eu posso fazer uma portabilidade de dados? E o sindicato ele vai ter que ter, e alguns já têm, isso é importante, mas muitos ainda não têm, tá? Ter uma preocupação com isso daí, né? Como é que você pode pensar em tecnologia, como que você pode pensar em novas ferramentas, em crescimento, se você não está adequado à realidade, né? A realidade do nosso cenário, né? Eu não sei, como eu já mencionei aqui, o quanto que vocês transitam na tecnologia, o quanto que vocês conhecem de tecnologia, mas o quão é importante essas relações, tá? Aí aqui é só uma questão simples, né? Que muitos me perguntam, não sei se seria a dúvida também de vocês, né? É se esse encarregado ele pode ser um diretor do próprio sindicato, se esse encarregado ele pode ser um funcionário, se esse DPO pode ser um advogado, a resposta é sim, né? É uma figura obrigatória, mas pode ser qualquer uma dessas pessoas. O que eu sempre recomendo é que um encarregado, independentemente de quem ele seja, esse encarregado ele precisa ter o quê, professor? Bom, logicamente conhecimento, tanto da legislação, mas também da parte de tecnologia, né? Na medida em que você vai ter incidentes, a gente sempre fala, né? O incidente de dados não é se vai acontecer, mas na verdade quando ele vai acontecer. E esse profissional ele precisa tá atento e ter o conhecimento também da parte tecnológica para que se façam os reparos, para que se façam os atos necessários a se corrigir eventuais vazamentos ou, sei lá, aqueles malwares, enfim, qualquer agentes externos, né, os hackers, enfim, qualquer possibilidade de violação de dados, ou até mesmo falhas físicas, né, porque a gente sempre fala de dados e também a gente pensa em questões virtuais, né, então, ou seja, eu tenho lá dados transitando no sindicato e vai ter lá alguém de má fé que vai entrar no site do sindicato, no sistema, e vai capturar esses dados, né. Mas também não, a gente precisa se preocupar com os dados físicos, né, então, às vezes, um simples pendrive, né, ele pode conter informações, e se vocês forem pesquisar, tem casos recentes, né, por exemplo, da Samsung, da Lopes, né, corretora, em que os dados que foram vazados por funcionários. E o da Samsung, especificamente, foi, não no Brasil, esse que eu vou dar o exemplo, foi fora do Brasil, mas foi vazado porque um funcionário capturou os dados via pendrive. Hoje as empresas se preocupam muito com isso, né? Evitam, o sistema coíbe isso daí, porque o encarregado ele também vai fazer essa verificação de política a todo momento. E o funcionário espetou lá o pendrive. Vocês, imagino que trabalham em escritório de advocacia, vocês sabem. Não sei se vocês são associados, sócios, funcionários, ou se o escritório é de vocês, né? Claro que eu não sei exatamente com quem eu estou falando, mas eu, por exemplo, já trabalhei em escritório, isso há muito tempo, mas já tinha pendrive. Eu comecei a trabalhar, tinha disquete, tá, pessoal? Mas depois chegou, logicamente, o CD. Eu lembro que eu juntei, tá, pessoal? Num processo de concordata, aqui, antigo, um disquete, né? Um disquete com os balanços da empresa, né? Claro que a gente também tinha que apresentar isso físico, mas ficava registrado, e eu lembro que a gente levou disquetes, né? Isso ficava juntado aos autos. Depois eles foram substituídos pelos CDs, e depois a gente começou a levar nas mídias, né? E hoje é natural que isso seja feito sem até, inclusive, o próprio pendrive, né? Então, eu gosto de quem evolui, mas eu também vejo que quem evolui fica, né, mas agora é tudo na nuvem, né? Mas depende, né? Então, muitos escritórios, o sujeito vai lá com o pendrive e copia todo o arquivo.
E ali você tem históricos de clientes, então vejam, nós, advogados, não sei se vocês são advogados, enfim, qual a condição profissional de vocês, mas se são, nós temos ali um histórico riquíssimo de dados dos nossos clientes, e temos que preservar, nós respeitamos muito, né? Os advogados têm um dever, né, ético muito grande. Agora, imagina um funcionário vai lá e captura por meio de um pendrive e some com dados. Imagina isso num sindicato, né? A gente fez aí um trabalho para o sindicato com 4.000 associados ativos, né? Isso me parece algo grande, 4.000 pessoas, que você sabe exatamente quanto ele ganha por mês, né? Na medida em que a contribuição é fixada no percentual remuneratório. Então, você sabe quanto a pessoa ganha, dado sensível. Você tem dados bancários, dado sensível. Você tem sindicato, filiação, então você tem dado sensível, questão sindical. Você tem nome, endereço, profissão. Vejam como isso daí, trabalhado de forma errada, né, negativa, pode trazer prejuízo a essas pessoas. E um sujeito com um simples pendrive pode copiar isso daqui e divulgar. Então, a gente não precisa ter um fator externo, hackers e tudo mais, né? Então, vejam como esse DPO ele precisa ser independente, tá? Essa é a palavra. Então, não sei se vocês prestam esse serviço ou se pretendem prestar. E eu sempre falo, deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês, ó. Quem pode ser, eu já respondi, mas eu sempre falo, vou pegar aqui, qualquer que seja, não pode ter um conflito de interesses, tá? Então, se você é advogado do sindicato, não recomendo que você seja advogado e DPO ao mesmo tempo, tá? Por conta do conflito de interesse. Se você é DPO, seja só DPO, não seja advogado também. Ou se você é advogado, seja só advogado, não seja DPO. Não faça essas duas atribuições, porque em algum momento vai carecer uma independência técnica, pode ser que haja um problema, então não recomendo. A lei não proíbe, tá? Mas eu recomendo. Assim como, por exemplo, a gente chegou ao ponto de ter uma súmula do TST, que é conhecida, que o advogado ele não pode ser advogado e preposto ao mesmo tempo. Óbvio que vocês conhecem essa súmula. Se chegou a sumular esse assunto, é natural que isso tenha acontecido muito antes da súmula, ou seja, casos práticos e concretos, trazendo o advogado que era advogado e preposto ao mesmo tempo. Aí você tem, logicamente, o próprio Estatuto da OAB proíbe essa prática, e depois, logicamente, você tem os tribunais estabelecendo condições em cima desse assunto, mas natural que em algum momento alguém deve ter feito esse trabalho, né? Você é advogado e preposto ao mesmo tempo. Se não tem nada me proibindo, eu vou fazendo, né? Então, e depois nós tivemos que ter intervenção do Estado para proibir essa prática. Então, hoje não se tem um regramento específico, mas eu, já adiantando, não recomendaria que o fosse dessa forma, tá? Então, aqui eu já destaquei para vocês, né? Já que esse DPO, e falando em tecnologia, e o sindicato ele vai ter que se adequar a esse tipo de modernidade, ele vai ter que relacionar, então, que essa pessoa seja autônoma, porque ele vai receber reclamações, ele vai adotar providências, né, ele vai responder à fiscalização, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, ou se for o caso da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, os interessados, os sindicalizados, a própria empresa que transfere os dados. Então, vejam que é uma correlação muito importante, e esse encarregado de PO, ele é a ponte, né, alguém que, de fato, tem que ter esse canal aí aberto para que se faça, tá bom? Aqui eu vou avançar, até para não tomar mais o tempo de vocês, mas olhem como é importante, né? Porque falando em sindicato, eu tô vendo que vocês estão bem quietinhos, né? A única pessoa que participou aqui foi a Nayana. Participa mais, Nayana, tão gostoso ouvi-los. Eu vou trazer aqui, porque eu fico todo momento pensando, eu acredito que vocês também, aqui nesse aspecto final da aula, né, e a gente está falando bastante desse sindicato, a aula que vem a gente vai intercalar também, eu vou falar mais também do direito individual, das relações internas, né, redes sociais, utilização de WhatsApp, enfim, mas agora, falando do sindicato, o sindicato precisa repensar algumas atuações. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Estou me recuperando de uma gripe, e aí o professor ele é atacado principalmente na garganta, né? Então vocês percebem que de vez em quando minha voz vai falhando, né? Me perdoem também ficar tossindo de vez em quando, tá, pessoal? Mas garanto a vocês que eu me seguro ao máximo aqui, né? Eu sei que é horrível, principalmente para aqueles que estão com fone de ouvido, essa
como é que chama? Cacafonia, né? Cacofonia, sei lá como é que chama, cacofonia, sei lá, enfim. Esse barulho horrível que a gente escuta quando alguém mastiga, enfim, ou, sei lá, se tosse, essas coisas terríveis, né, para o nosso ouvido. Mas continuando, então quando eu brinco que o... Brinco não, perdão, eu estava brincando, mas agora quando eu falo que o sindicato tem que se reinventar, algumas pessoas indicaram isso como uma crítica, né? Mas outras pessoas entendem, falam, não, poxa, é importante, a todo momento nós estamos em transformação. Eu mostrei para vocês revoluções, em alguns momentos foram revoluções, em alguns momentos foram evoluções. Então, tudo passa por transformação. Todos os organismos, nós somos organismos vivos. E nós não somos o mesmo de ontem. Vocês são os mesmos de ontem? Se vocês estudam, né, a biologia, eu não sou especialista, né, mas a nossa unha já cresceu, o nosso cabelo já cresceu um pouquinho, aquilo que nós tínhamos ontem no nosso corpo talvez não tenha mais e já ingressaram coisas novas. É muito maluco isso, mas nós somos um complexo que a todo momento está sendo alterado. Pouquinho pode ser, muito, não sei. Mas a todo momento nós passamos por transformação. E olhem que interessante, pessoal. E vocês se atuam com os sindicatos diretamente, vejam como que isso pode ser um agente transformador. Eu vou dar 2 exemplos aqui do sindicato que percebeu essa relação e foi além. Bom, nós temos uma lei de proteção de dados, na qual você tem uma proteção, obviamente, na lei de proteção de dados, dos dados pessoais. Então eu vou defender os meus associados. Então eu tenho trabalhadores, eu tenho pessoas que atuam em empresas e essas empresas estão violando dados e nós não vamos permitir. Olha o sindicato como agente transformador. E isso é importante. Olhem que interessante. Aí aqui, ó, o Sindicato de Trabalhadores da Indústria de Alimentação de Montenegro, no Rio Grande do Sul, ele moveu uma ação em face à cooperativa de citricultores lá do Vale do Caí, em nome dos trabalhadores da cooperativa, cujo objeto era o descumprimento sistemático relativo à proteção de dados dos funcionários por parte da cooperativa. Né? Eu ia fazer um comentário, mas eu vou evitar aqui para não... tem muitas cooperativas que descobriram que vender dados é mais valioso. Então, assim, o advogado tem que estar muito atento, pessoal. A gente não pode bobear, a gente tem que estar sempre percebendo os movimentos. O advogado ele tem que ser sensível às coisas, ele não pode ser só executor. Cuidado, pensa, veja se você está só executando, se você só está lendo a norma posta. Cuidado, pessoal, vamos além. Vocês não são nota 5, vocês são mais, né? Mas, enfim, essas cooperativas estavam fazendo, no caso essa, né, me perdoem o plural, mas aqui no caso era a cooperativa, alegando que a Ecocitrus os compartilhava com diversos controladores, né, e operadores. Está passando para outras empresas, enfim, outras pessoas, sem as cautelas necessárias. Então, é o que eu costumo dizer. É proibido tratar dados? Não, só é regulamentado. Então, hoje tem regra para tanto, né? E essas regras estão sendo descumpridas, mas a NPD está criando uma métrica, né, para que se faça as punições. Então, as punições vão começar. Mas eu sempre insistia, eu falava, gente do céu, vocês são advogados, você só está olhando a NPD, existem outros mecanismos. A NPD foi uma criação da lei, mas a lei ela não é isolada. Né? Então, por isso que eu falo, o fenômeno está acontecendo aqui, mas ele não é isolado, é tudo conexo. Então, o advogado não pode se permitir a ser um mero executor. Não façam isso na vida de vocês. Professor, mas de vez em quando a gente executa sim, eu também. Tem coisa que a gente não pensa. É no nosso automático, eu sei disso. Mas tem que ter um dia que você pare e reflete, pensa, sabe? Que loucura, professor. Eu não queria essa aula, eu queria falar só de direito, né? Aí olha que interessante. A sentença proferida pela Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, ela entendeu, né, que a cooperativa falhou em demonstrar elementos que comprovassem a capacidade de detratar os dados dos funcionários, detratar, né, me perdoem, tá, que acabou sendo junto, mas é separado. Ou seja, de ter implementado corretamente as diretrizes da LGPD. Portanto, o juízo, né, determinou que a Ecocitrus nomeasse o encarregado e implementasse e comprovasse nos autos as práticas relacionadas à segurança e ao sigilo de dados. Ou seja, o sindicato, pessoal, ele foi um agente transformador. Aí a Nayana, boa Nayana, tô gostando de você.
gera um dano moral coletivo? Aí, Dayana, é uma coisa que eu sempre insisto, né? Tô falando o seu nome certo, né? Nayana, tô falando certo, né? Nayana, tá, desculpa. Então, Nayana, essa questão do dano moral, eu sempre insisto, e a gente sempre tem que lembrar o seguinte, o nosso ordenamento jurídico, ele pautou a questão indenizatória pelo aspecto da extensão do dano, né? Claro que os tribunais foram, inclusive, criando métricas, o que me é um pouco estranho, mas é o que está posto no nosso chamado Estado Democrático de Direito, que o Judiciário, né, o TST e o STJ, eles parametrizaram os danos, né? Vocês sabem disso, que nós temos o que eu sempre critiquei, as tabelas de dano moral, né? Quando elas estavam sendo pensadas, né? Me perdoem se alguém acha isso interessante, é claro que o pensamento é sempre importante, pessoal. Por isso que eu falo que a crítica ela pode ser feita, vocês fiquem à vontade de trazerem a posição de vocês, porque é assim que eu aprendo, né? Nós estamos em sempre transformações. Eu não espero que eu tenha esse pensamento a vida inteira. Pelo amor de Deus, né? Que eu mude, né? Mas que eu mude com não só por mudar, mas porque haja de fato uma reflexão. E eu sempre achei estranho esse negócio de parametrizar dano, né? Porque o dano é uma coisa intrínseca, né? Então não dá para você criar uma tabela, mas de toda sorte, o Estado, nessa questão massiva do judiciário, eles parametrizaram. Mas o dano moral, né? No caso da pergunta da colega, da ilustre colega, da qual eu já agradeço imensamente as duas participações, ela depende da própria extensão do dano, né? O nosso cenário ele é diferente, por exemplo, de um direito norte-americano, né? No qual o que se pensa é além do dano, né? O que se pensa são as coibições das práticas, que é uma questão cultural, que é uma questão além daquele caso, né? Uma coisa extra, que aí o judiciário passa a analisar. No Brasil, não. Já tivemos, né, e isso foi chamado de indústria do dano moral, de forma até pejorativa, até pela Constituição de 88, né, a abertura do judiciário, criação de defensorias públicas, juizados especiais, o Estado ele abriu de uma forma positiva para a sociedade, né, o judiciário, só que o Estado ele abriu e não deu condições, então ao mesmo tempo que ele abriu, ele fechou. Ele abriu, olhou, a população de fato tomou assento daquilo que lhe pertencia, e o Estado recuou, o Estado fechou a porta e começou a criar mecanismos de barreira, que é o que não é minha aula, me perdoem, tá, pessoal, mas é o que vocês veem hoje, né? Nas limitações dos recursos de revista, nas limitações dos recursos especiais, extraordinários, né? Então veja como o Estado ele dificulta. E eu não sei se eu estou fazendo uma crítica, ou se eu estou também entendendo que é o lado positivo, na verdade eu só estou constatando, né? Trazendo aqui uma leitura dos fatos, que o Estado ele fecha o gargalo. Então, o dano moral hoje, ele fica muito limitado, né? Limitado ao que é o prejuízo de fato ocorrido. Então, esse dano, ele teria que ser auferido, verificado, mediante qual foi a exposição. Eu trago, por exemplo, para você, de cabeça, tá? Uma recente decisão da Justiça do Ceará, Justiça Federal do Ceará, só não lembro exatamente a cidade, tá? Mas não é Fortaleza, é uma cidade do interior lá do Ceará. Se for o caso, depois eu posso mandar para vocês, tá bom? Só me pedir lá por e-mail que eu mando. Ou no meu canal do YouTube eu fiz até um comentário a respeito dessa decisão, que é uma decisão condenando, em primeira instância, claro, né, a Dataprev e o INSS, por exposição, que é o que a gente sabe, né? Da data prévia do INSS de dados do aposentado para bancos, né? Então o banco começa a ligar para a pessoa, eu já passei por isso, eu não sou aposentado, mas minha mãe é, e ela cadastrou o meu telefone lá, e o banco fica ligando toda hora, oferecendo crédito. Mas não é o banco que ela tem conta, é qualquer banco, porque eles têm essa correlação. E o pior é o Estado não só permitir, mas o Estado participar disso daí, né? Na medida em que a autarquia, o INSS, também participava, né, e participa, não imagino que isso tenha cessado dessa prática. E essa pessoa, né, no caso aposentada, que teve o seu ligações telefônicas e tentativas de créditos, enfim, vocês entendem essa relação, ela teve aí uma indenização estabelecida em R$ 5.000. Não sei se isso é pouco, se é muito, pessoal. Eu perdi a noção desses valores de dano moral. O que me parece é que é pouco, não para ela, mas para as práticas que são feitas, pelo descaso que a instituição encara, mas é como o nosso Estado preferiu adotar, né? Então, respondendo, me perdoem a volta a sua pergunta,
o dano coletivo ele não existiria assim direto, teria que ser auferido individualmente. Qual é a exposição? O que a pessoa sofreu? Divulgou o dado, ela está recebendo ligações? Como é que são essas ligações? São constantes? Vazou dado, criaram um cartão de crédito com o dado, porque o sindicato passa a ter dados, não aqui, perdão, sindicato não, sindicato, coitado, sindicato que atuou defendendo os trabalhadores, mas a empresa tem os dados sensíveis, será que ela passou conta bancária? O que essa pessoa faz, né? Ou seja, algumas informações mais precisas, e de acordo com essa situação, essa pessoa tendo aí sua vida violada, e até mais, não só violada no sentido de pessoas sabendo, mas de pessoas a prejudicando, ou seja, com abertura de conta corrente em seu nome, de cartão de crédito que foi clonado, ou de contas, enfim, vocês entenderam a situação, ou até mesmo com o famoso nome sujo, né? Ou seja, inserção dos seus dados nos cadastros dos inadimplentes, aí você potencializa esse dano e aí naturalmente que a indenização seja majorada, né? Mas por hora, infelizmente, o dano é baixo, mas em compensação, se muitos de fato foram prejudicados, cada qual, né, na sua proporção, mas ingressando com ações próprias, né, na medida do seu dano, aí você começa a ter um aumento, né, do prejuízo sofrido pela instituição e uma reflexão. Como eu sempre digo para as pessoas, a parte mais sensível do corpo humano é o bolso, né? Então, talvez eu não seja o maior entusiasta, né, de multa, né? Ai, que bom que a NPD vai multar. Nossa, tem que multar. Eu não sei se eu sou fanático por penalizações, mas eu também não sou ingênuo, né, pessoal, a ponto de entender que a pessoa ela é educada simplesmente pelo, olha, não faça isso. Ah, desculpa, então não vou fazer. A gente sabe que não, a gente sabe que muitas vezes a gente precisa ter uma penalidade para que se tome consciência e conscientização, né? Karina, tudo bem, Karina? Muito bom tê-la aqui participando. Sinta-se saudada aí antecipadamente, né? Mas aí não entraria na questão de um. Ah, mandou errado, não concluiu, né? Mas enfim, depois conclui, Karina, que eu queria muito ler aí o seu comentário, tá bom? Então, continuando. Então, o juízo determinou que nomeasse o encarregado e comprovando, né, que tem práticas. Então, vejam que isso é interessante, né? Aí, tá vendo aqui, ó, Nayana, o juízo não deferiu os danos morais com base no artigo 52, com base que, de fato, a empresa não ter implementado os comandos legais, não faz, por si só, a ocorrência de danos aos titulares, né? Então, ou seja, cada titular teria que provar, né? É aí que está o aspecto específico, né? Uma vez que, de acordo com a decisão, não havia uma demonstração do vazamento de dados, né? Ou uma utilização ilícita. Então, isso aqui é inicial, mas vejam como o sindicato foi pioneiro, entendeu? Dá para ser. Então, vejam, eu sou muito entusiasta e adorei essa atuação do sindicato. Achei que o sindicato fez o seu papel princípio, né, inicial, defender os interesses daqueles que estão, e é claro que não atende só os daqueles que são sindicalizados, até porque é o nosso princípio, né, basilar sindical, que alguns, né, claro, depende, claro, do direito reconhecido, mas em muitas situações o direito ao ferido ele atende a todos, sindicalizados ou não, mas de qualquer sorte é uma preocupação ali do sindicato. Então isso eu achei fantástico. Eu vou trazer só um outro exemplo, né, mas que faz parte do jogo, né, que também é na mesma região, mas só que é um outro sindicato, né, porque um era da... Qual que é o outro sindicato aqui? É o mesmo sindicato, da alimentação de Montenegro. Aí esse daqui é o Sindicato Trabalhadores da Indústria da Alimentação. Só o que muda é a empresa, né? A parte contrária. Então veja que esse sindicato aqui ele está bem atento, né? Orientem os sindicatos. Não sei se vocês são advogados sindicatos, mas orientem, pessoal, o sindicato de vocês a serem ativos nessas situações também. Isso é interessante, tá? Se alguém tiver dificuldade, dúvida, vamos bater um papo. Eu sempre falo da questão, e nem que seja profissional no sentido da advocacia, mas também no sentido científico, acadêmico. Vamos pesquisar. Manda aí, meu professor, eu queria pesquisar esse tema. Tem algum livro? Vamos escrever um artigo científico? Vamos pensar, vamos refletir, vamos juntos, pessoal. A gente não pode ser estático, não sejamos só executores, a gente tem que pensar antes, né? E orientar aí os clientes de vocês, os sindicatos que vocês trabalham, não sei qual a condição, né? E aqui esse sindicato ingressou contra a JBS, famosa, né? Que também fazia a mesma coisa, né? Que também não tinha um encarregado, né? A JBS
uma empresa grande, é claro, ela negou que não descumpriu a legislação e que tem uma política de privacidade além de softwares próprios, né? Enfim, destacou ainda que tem um programa de governança por uma empresa de consultoria e que também já tem um DPO, né? Então vejo como é importante também estar atento ao LGPD, né? Então quem estava só esperando a NPD, o judiciário já estava analisando isso há muito tempo, né? Argumentou que dispõe o tratamento e ele tem a base legal, né, que é para cumprir a relação contratual, né? Tanto no inciso 2 quanto no inciso 5 do artigo 7º da LGPD. Vou resumir, tá, pessoal? Depois eu vou mandar o material para vocês leiam com calma, vale a pena essas decisões, né? Isso me ajuda muito. E aí a juíza entendeu que, no caso, a implementação das medidas adequadas, né, do caso aqui, foi efetiva, então a empresa, ela agiu de forma correta, né? Então, portanto, não foi penalizada, tá bom? Então, assim, só de passagem, né, vocês percebam quanto que vem a tecnologia. Então, nós temos uma vertente atual dos dados. Então, eu estava dando uma aula esses dias. Depois você continua, tá, Karina? Eu queria ler muito o seu comentário, até porque eu já vou fechar praticamente a aula. Se você tiver aí, eu ficaria muito feliz em ler o seu comentário, tá? Se mais alguém também quiser participar, né, já encaixando aí para a parte final, eu gosto de interagir quase que instantaneamente com vocês, em alguns momentos não, porque eu concluo um raciocínio, mas eu estou sempre atento, né? E a gente vai se acostumando com a tecnologia, então por isso que eu uso o celular aqui, vai para lá, vai para cá. A gente fica meio doido, né? Mas faz parte aí, a gente vai tentando se adaptar, né? Mas de toda sorte, então vejam, né? A gente tem pessoas que sequer entendem a questão dos dados. Eu dou aula na pós-graduação de uma universidade aqui em São Paulo e eu dou aula de direito do trabalho, mas eu dou aula também de compliance e proteção de dados, né? Para essa turma de pós-graduação. E são profissionais práticos, eles entendem, eles são profissionais parte de departamento pessoal, advogados, enfim. E quando eu comecei a aula a respeito de LGPD, de dados, a aluna falou, ai, professor, mas isso é bobeira, né? E ela trabalha em departamento pessoal. Eu comecei a explicar, ela falou, professor, eu estou pensando aqui, se eu quiser abrir conta em nome dos meus clientes, né? Você, não dos clientes, né? Mas dos funcionários dos meus clientes, eu consigo facilmente. Né? Eu falei, tá vendo como é que o seu sistema é frágil? Então vejam, porque quando a gente está falando de dado, e é claro que muitas vezes a gente vai além, você veja o grande problema que tem nisso daí. E ela percebeu, ela falou, nossa, professor, eu tava achando que era uma frescura esse negócio de proteção de dados, mas eu estou vendo que precisa. E uma aluna veio, na sua humildade e simplicidade, contou até uma história interessante de uma... e ela não é especialista, não é formada em direito, inclusive, ela falou, oh, professor, mas esses dias eu vi uma pizzaria, a pessoa, na verdade, foi comprar uma pizza, né? Ela pediu, ligou na pizzaria, e passou um tempo, 20 minutos, meia hora, tocou lá a campainha né, do condomínio onde ela mora, falou, ó, tem o entregador de pizza aqui embaixo. Ah, pedi pizza, eu vou descer, né? Que é o que todo mundo faz, certo? Você pediu pizza, deu 20 minutos, meia hora, você desce. E quando ela foi passar lá o cartão, né, para pagar a pizza, ela passou, não sabe lá quanto, eu não sei se o cara deu um golpe lá de R$ 1.000, enquanto nela, então já caiu ali nesse golpe. E segundo, não era pizza coisa nenhuma, né? O cara tava só vestido lá de motoqueiro e tal, com a caixa, mas ela caiu no golpe. E o cara foi embora. Ou seja, como é que vazou esse dado? Como é que esse sujeito, esse bandido, no final das contas, sabia que ela pediu uma pizza? Será que ele sai tocando assim? Você pediu uma pizza aí? É assim que funciona? Não foi. Então desculpa, eu vou tocar no vizinho aqui. Não é assim. Ele sabia que ela tinha pedido uma pizza, mas quem que passou para ele? Será que ele tem uma interceptação telefônica da pizzaria? Pode ser. Quem vai investigar isso é a polícia. Será que é o funcionário que atendeu? Falou, opa, ô João, ó, acabaram de pedir uma pizza lá na rua tal, 72. A gente vai mandar daqui 40 minutos, você vai em meia hora lá. Se chegar antes, aplica o golpe. A pizzaria vai falar que não tem culpa. Será que foi o funcionário? Será que foi o próprio dono da pizzaria? Será que é o dono da pizzaria que tem essa relação? Ou será que não? Será que o cara tá ali, né, do lado do balcão de atendimento, só
fingindo que vai pedir alguma coisa e escutando algum pedido. Ah, então me passa seu endereço aqui, ele só ouvindo, né? E aí depois ele fala, vou pensar direito, depois na volta eu compro. Não sei, mas vejam agora a preocupação. Porque você tem um aumento tecnológico, e é importante, mas só que você também tem um aumento o quê? Das fraudes, que eu vou falar isso para vocês na aula que vem. E muitas empresas estão pagando por falta de uma política séria, por falha no treinamento dos seus profissionais, e você vai ter, de fato, um problema na imagem que é gerada. E sem falar o aspecto criminoso, no exemplo dessa prática que eu falei, que você vai ter uma associação criminosa, se for o caso. Óbvio que precisa ser investigado. Então, vejam, pessoal, como a evolução tecnológica, nós estamos falando de outras profissões, de outras formas de atendimento, de outros trabalhos, ela é muito boa, mas ela tem uma reflexão e a gente tem que fazer, né? Deixa eu ler aqui o que vocês escreveram. Karina, a dúvida foi respondida, porque fiquei mais na dúvida se fosse comprovado o vazamento de dados, se não poderia entrar também na própria proteção de uma tutela coletiva. Legal, Karina. Desculpem os erros. Não, imagina. Tá? O importante era você completar o seu raciocínio e também eu saber o que você estava querendo entender, o que você estava querendo participar, que é muito importante para mim, tá bom? Eu vou ficar por aqui, tá, pessoal? Encerrou realmente o nosso encontro. Quem chegou depois, eu vou mandar esse material, tem um grupo lá, acho que do Telegram. Eu tenho aqui minhas redes sociais, se vocês quiserem me mandar e-mail também, para a gente conversar, como eu falei, para a gente pesquisar, eu gosto de pesquisar, tá, pessoal? Para a gente conversar também. Tem minhas redes sociais aqui, o Instagram, tá, pessoal? Também tem o YouTube, que vocês quiserem acompanhar, sejam bem-vindos. É sempre uma troca de conhecimentos. Como eu sempre digo, eu mais aprendo dando aula do que ensino. Eu sei que vocês vão falar, pô, professor, eu queria que você ensinasse mais a gente, né? Mas é que eu aprendo muito com vocês. Então, portanto, essa troca é fundamental para mim. Mais uma vez, agradeço a ESA por permitir que essa aula chegue para muitos alunos qualificados, né? O grupo de professores, mas também o grupo de alunos da ESA são pessoas distintas, né? São profissionais de um alto gabarito, então essa é a preocupação da gestão atual da ESA, a questão da formação, vejam que os cursos são gratuitos, e são gratuitos, mas espero eu, pelo menos esse aqui também tem a qualidade, mas os cursos têm qualidade, eu já assisti alguns cursos e sei que a ESA tem essa preocupação, então, portanto, é importante que a gente fortaleça, né, esse canal, e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, e vou voltar na semana que vem. A gente vai falar mais de redes sociais, mais dessas relações importantes que surgem, mas não de redes sociais por redes sociais, né? Mas a gente pensar das relações trabalhistas que decorrem dessa utilização das redes sociais, os problemas que podem surgir, né? Então é isso, eu proponho sempre as reflexões e que a gente consiga não só refletir, mas também buscar soluções, né? Porque quando a gente fala de ciência, e isso eu aprendi muito na pesquisa científica, tudo parte do problema, né? Então a gente pensa num problema, a gente pensa numa reflexão, e a reflexão vai trazer um problema. E depois a gente pensa numa hipótese, né? E aí a gente traça uma tese e uma antítese, né? Para confrontar a nossa tese, e daí a gente chega numa conclusão. Então, esse é o caminho científico. Então, a minha proposta hoje foi gerar problemas na cabeça de vocês e algumas soluções, mas que vocês tenham o ímpeto, né, de reflexão para entender que o cenário atual ele é tecnológico, ele é pungente. O sindicato ele tem que buscar alternativas, seja interno, seja externo, para solucionar esses conflitos, e também internamente ele está com alguns problemas, alguns sindicatos, justamente por questão financeira, que isso afeta de fato também, a gente precisa de dinheiro, mas o sindicato precisa se reinventar em alguns momentos. Então, que toda a sociedade faça essa reflexão, e nós, profissionais do direito, que transitamos nessas áreas, também possamos ser fonte, né, de auxílio dessas questões, tá bom? Então, fica aqui o meu agradecimento mais uma vez a todos vocês, e até quarta-feira que vem. Um grande abraço e até mais.